Bom demais! Seja bem-vindo a mais uma edição do Inspendcast. E você que acompanha sabe, aqui nós falamos de gestão de pessoas, gestão de empresas, liderança, inteligência emocional e sempre um convidado muito especial. Roda a vinheta! Estamos de volta aqui, estou muito animado. Olha, eu estava ali fazendo um esquenta no bastidor e sabe que o meu desafio vai ser fazer um bate-papo dentro do tempo, porque a conversa já estava maravilhosa. Um tema que eu sou apaixonado e a minha convidada tem muito conhecimento para compartilhar com a gente aqui. Eu quero já trazer para o nosso bate-papo, para não perder tempo, Gilca Ferreira. Olá! Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Amei a proposta, a missão da empresa. Eu sou muito voltada a observar isso. Sua postura, você, toda a equipe, o trabalho e a comunicação da Priscila. Olha, estou apaixonada pela empresa, estou apaixonada em vocês. Nós temos uma equipe maravilhosa. Maravilhosa. Mesmo. E eu sou assim, quando eu gosto, quando eu não gosto, eu não gosto. Tá? Né? Não fica, não tem... Não faço sala. Nem pode, porque é o seguinte, o tema nosso aqui é sobre o quê? Também. Nós vamos falar sobre autenticidade, né? Exatamente. E autenticidade acho que passa muito por essa questão da sinceridade e transparência, Muito, né? muito, muito mesmo. É totalmente isso, é verdade. A autenticidade é verdade. O nosso tema, eu vou te apresentar daqui a pouco aqui, Juca, que eu sei que você tem um monte de qualificações e qualidades para eu falar de você, que dá para fazer um Wikipedia do que tem aqui. Vou chegar lá um dia. E precisa, merece, porque com todo esse histórico aqui, o nosso tema aqui, nós vamos falar sobre posicionamento autêntico, né? E como a nova, como se fosse, não, eu acho que é a nova competência de quem lidera. Talvez até mais do que isso, mas esse seria o nosso tema, né? Esse é o nosso tema de hoje, né? Já pegando um gancho disso, como é que você entrou nessa questão de autenticidade? De onde que veio esse seu olhar? Então, eu estava conversando nos bastidores com a Priscila a respeito da minha trajetória e do porquê. Então, desde criança era muito engraçado, né? E depois eu vim entender o porquê a respeito de tudo isso. Eu sempre falava, eu serei secretária executiva, enquanto que a minha irmã gêmea só queria casar e ter filhos, e tá tudo certo, tá tudo bem, cada um na sua trajetória, Perfeito. Né? E a autenticidade dela, essa. Exatamente, muito bem colocado. E aí eu sempre pensava, eu quero isso, eu quero ajudar as pessoas a se construírem e tal. E eu achava que naquela época, né, como eu era jovem, criança, eu achava que secretárias era sobre isso, né, construir. E realmente, só que aí quando eu entrei, na época, né, eu estudei muito e eu, devido às minhas limitações, né, na época que eu vim... Estava contando para você um pouco da minha história, né? Estive dentro de orfanatos, depois eu fui adotada e essa adoção também não deu muito certo. E aí eu olhava e falava, o que eu vou fazer, como será? Então, eu sempre tive ativado muito aquele gatilho e o viés da sobrevivência, né? Então, o que acontecia? Eu olhava ao redor e eu pensava, como eu vou mudar isso? Como eu vou chegar em algum lugar para ser diferente da minha realidade? E aquela realidade que colocavam para mim, né? Que a gente estava conversando, que as possibilidades das nossas vidas, do nosso passado, do nosso início, parecia que nunca ia acontecer e que não iria dar certo. E não é bem assim, a gente não precisa aceitar o que é colocado para nós, né? Então a autenticidade ela já começa por aí também. E aí eu passei muitos anos da minha vida, o meu primeiro trabalho mesmo, na verdade, eu trabalhava como auxiliar de paisagismo, na época nem tinha esse nome, nem era isso, eu sou a louca das plantas da natureza. Aí depois, aos 14 anos, eu comecei a trabalhar eu lutei por esse trabalho, eu fiz uma baita apresentação para trabalhar numa locadora de vídeos, lembra aquela época maravilhosa dos vídeos? E aí, foi logo ali. Foi bem ali. E aí, o que aconteceu? Eu estudei muito para poder alcançar o sonho que eu queria, ser secretária executiva. Então, comecei como administrativo, aí eu fui subindo, júnior, cheguei no secretariado executivo, trabalhei em grandes empresas, com grandes profissionais. Só que aí, vem o amadurecimento. E eu olhava e eu pensava, não é só isso que eu quero. Porque aí o que eu percebi? Eu estava trabalhando na construção dos outros, na construção da vida dos outros. Era o apoio para que aquela pessoa ela continuasse seguindo o caminho dela, né? E aí eu olhei e falei, não é por aí.
E depois eu fui passar para gestão, aí trabalhei, né, como eu havia te falado, 12 anos na área da saúde. Amei, foi um desafio. E aí o que aconteceu? Depois de uma depressão, que eu me entreguei completamente ao trabalho, eu vivi e respirava o trabalho, e não tá errado desde que vocês tenham autocuidado atrás disso. E aí, o que aconteceu? Eu fui crescendo e depois de uma depressão muito profunda, entre 2015 a 2017, eu falei, não vou terminar assim, não é isso que eu quero, não pode acontecer assim. Eu não vim de Brasília para cá com uma mala, construir uma história para me perder assim. E entre tantos desafios e dores, aí eu comecei a falar, ué, mas quem é a Gilca, né? Quem sou eu nessa história? Quem sou eu nessa situação? E aí uma amiga me apresentou a primeira porta do autoconhecimento, que foi a PNL. E aí eu fui para o Instituto Você, e ali eu comecei. Só que assim, gente, não foi fácil, tá? Não foi bonitinho, não foi tão simples, porque eu já estava muito machucada, eu estava muito cansada, eu estava saindo de uma situação que eu não desejo para o meu pior inimigo, né? Só que aí deu aquela coisa, e ela falou, olha, amiga, você está indo para o caminho que você vai se acabar. Vai se conhecer, vai isso, vai aquilo. E eu, assim, eu sou muito cética, muito analítica, muito crítica, né? O meu perfil comportamental é o C, então o C no diz que ele tem essa questão, né? E aí, o que aconteceu? Eu falei, aí ela me falava, né? Eu falei, tá bom, Liliane, eu vou fazer, porque não tem mais nada a perder, aquela coisa, né? Eu falei, vou fazer. Então tá bom, já que você tá... É a última coisa que eu tenho para fazer, então vou fazer. Falei, quando eu entrei... A PNL parece um negócio meio espiritual, né? Também, tem um pouco de... Na verdade, por mais... Independente do que você acredite, sempre tem essa parte, que é o que eu trago no meu trabalho. Nós somos formados em 3 categorias. Físico, mental e espiritual. Você precisa ter essas 3 bases cuidadas, alimentadas, estabelecidas, porque é daí que começa a crescer o seu autoconhecimento. Ou você cai de vez, né? Ou você fica estagnado, porque se você não cuida desses 3 pontos, você não está se vendo. E você não sabe quem você é, porque você está aceitando o que vem. E aí o perigo, por quê? Porque você torna-se um camaleão. Você se adapta aos lugares, mas não é você. Estilo, novamente, a sobrevivência. Então, o viés da sobrevivência ele é muito ativado para pessoas que estão mantendo esse tipo de vida, né, esse tipo de comportamento. Então, é aí que a gente tem que tomar cuidado. E algumas vezes, a vida está falando com você, as pessoas estão falando com você, mas você já está tão enraizado que também sair disso, e mais lá na frente a gente vai falar sobre isso, é a tal da zona de conforto. Ela não está confortável, mas por um certo ponto ela está confortável. É meio louco isso, mas vem dessa incoerência de eu estou vivendo a minha vida ou eu estou vivendo a vida que fizeram para mim? Ou eu permiti, eu recebi os limões, mas tipo, não fiz nada com eles. Porque a vida é isso. Eu tenho limão, eu vou deixar apodrecer, eu vou fazer uma limonada, eu vou esquecer que ele existe ou eu vou negar. Então, tem essa questão. E aí, quando aconteceu esse período na minha vida, eu falei, tá, eu vou fazer. Quando eu entrei na PNL, olha, foi muito engraçado. Aí, no primeiro dia, estava eu lá. E eu sou muito assim, eu não sou muito emotiva, mas claro, eu tenho os meus momentos emocionais, mas tudo para mim é muito dados, provas. A sua base situações. Intelectual veio de qual segmento? Veio do teórico muito mesmo de estudo e capacidade. Tá, porque, por exemplo, eu sou formado em eletrônica industrial. Eu sou quase engenheiro igual ao Juan. Né? O Juan está acompanhando com a gente aqui. O Juan, eu vim da área de dados, área de tecnologia. Então, eu também fui para a PNL depois. Eu precisei levar uma pancada muito forte da vida. Tá vendo? No seu caso, talvez tenha sido a depressão. O meu foi perder o voo da TAM, aquele que virou série na Netflix agora. Eu lá. Perdi 2 amigos naquele voo. Então, eu perdi o voo. Nossa. 5 minutos eu cheguei atrasado lá. E aquilo foi o que me transformou para entender assim, olha, gente não é só número. Aprendi algumas palavras novas, né? Tipo, me perdoa, eu te amo, obrigado. Por aí. Aprendi isso, né? E a PNL, pra gente, né, Juan, que é mais técnico, é difícil. Porque é para acreditar nessas coisas, se você é cética, né? Imagina a gente.
Exatamente. E por mais que eu tenha essas questões, uma coisa que eu sou apaixonada é pelo ser humano. Só que eu não tinha essa visão, eu não sabia disso. Então, assim, antes mesmo, eu já fazia N questões. Tanto é que o que aconteceu? Nesse período, em 2013, eu entrei na área da consultoria de imagem, que era ainda uma área bem elitista, não era tão, um pouco fútil como é hoje, tão banalizada e tão para todo mundo. Eu entrei nessa área porque eu fiz, enquanto eu estava no meu trabalho, né, de administrativo e tal, eu já estava naqueles gatilhos, eu preciso mudar. Eu quero alguma coisa diferente. E aí eu entrei nessa área. E isso foi um pouquinho antes da PNL. Só que assim, olha para você ver como essa questão da gente se entender e da gente entender o ponto que a gente está. Eu peguei e entrei porque eu falei assim, eu acho que eu quero dar uma trabalhada por fora e eu vou fazer isso como meu hobby. Olha a situação. E eu tinha entrado na área de moda, né? Eu fui formada pela Moda aqui em São Paulo. E aí comecei a trabalhar, né? Eu lembro que os meus professores, quando eu falava assim, vou trabalhar com consultoria de imagem, eles diziam que você enlouqueceu. Você limita muito as suas qualidades, você vai ser ótima designer, você vai ser ótima estilista, você tem o dom, Não, mas é o que eu quero. Porque, na verdade, o que aconteceu? Eu não sabia ainda o meu potencial, não me conhecia. E aí, nesse período todo, nesse ponto, eu cheguei e comecei a trabalhar. E ainda trabalhando, né, já meio que gestão de pessoas nessa área da saúde. E aí veio a PNL. Aí a PNL deu aquele primeiro virada de chave. Aí eu fiquei assustada, porque primeiro eu fui cética, né? No segundo dia eu já queria ir embora. Aí eu falava, não, que eu vou embora, que já deu, isso era meio-dia do segundo dia. Não, que não serve pra mim, isso, é aquilo outro. Aí, uma das líderes, né? Eu liguei pra minha amiga, olha, eu vou embora daqui agora, Liliane. Esse negócio aqui, ó, não serve pra mim, não é pra mim e tal. E eu tinha, olha só como que é a energia, como que é o propósito. Eu estava numa classe que foi uma das raríssimas classes onde todos os participantes eram do mesmo perfil como eu. Então, você imagina o desafio para a equipe trabalhar conosco. Porque tudo nosso era questionável. Sim. Porque a gente quer dados, a gente quer informação, a gente quer procedência e tal. Só que aquilo, eu continuo amando pessoas. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de transformar vidas. E aí, eu gosto de chegar ali, você e dar aquele estalo para você acordar e falar, é sobre isso e tal. E aí, o que aconteceu? Fui fazendo e tal, aí eu fui começando a estruturar um negócio para mim. Só que na minha cabeça eu falava assim, eu vou continuar lá no instituto e por fora eu vou fazer isso como hobby. Por quê? No fundo, eu não queria ter trabalho com a mudança. Só que eu não sabia disso. E aí, como eu evoluí muito na PNL, eu comecei a ter alguns questionamentos pessoais. Porque é isso, eu sempre falo no meu trabalho, dentro das empresas, para os CPFs da vida, nós somos fases, ciclos e momentos. Então, a vida, ela vai te moldando, ela vai te mostrando. Por exemplo, você não entrar naquele voo foi sua primeira virada de chave. A vida, ela já deve ter falado tanto com você, só que ela chegou no momento que ela falou, deixa eu dar um sustinho. Deixa eu ver se ele acorda nesse primeiro passo. Então, você imagina o que você fez. Eu fui ter que lidar com sentimentos, porque, novamente, eu tenho dificuldade enorme em lidar com sentimentos. Eu trabalho isso hoje, é melhor, é mais acessível, mas ainda é uma coisa que eu preciso sempre estar contornando, sempre estar entendendo os gatilhos, me ouvindo, me olhando, né? Meu companheiro está aqui me acompanhando, né? Como você disse, um engenheiro que também é muito técnico, ele é mais um pouco ainda que eu, só que ele tem um diferencial, é totalmente emotivo. Então, olha o desafio, né? Sim. Só que toda a minha trajetória me preparou para recebê-lo, para valorizar esse relacionamento, para saber lidar com esse relacionamento, porque a vida é isso, ciclos, fases e momentos. E aí uma coisa que sempre era muito intensa em mim é, eu quero ser eu, não me poda. Não me poda, não me pressiona, não me impõe, não dá certo com o meu perfil comportamental, nem com a minha característica pessoal, né? A minha personalidade, ela não é aberta para esse tipo de situação. E aí, o que eu fazia? Em todo esse movimento, eu ficava assim, eu sempre ia subindo de cargos, justamente porque eu não queria esse tipo de situação na minha vida. Então, eu sempre estava com 1 ano de trabalho em qualquer empresa, eu chegava num ponto onde eu já tinha conquistado credibilidade, confiança, então sempre vinha algo maior para mim que eu pudesse decidir. Até para chegar como secretária executiva, tem que ter uma série de características, né? A confiança, exatamente, discrição,
né? Tem algumas coisas que é quase que um arquétipo dessa função, né? Exatamente. Então, e eu tenho, na verdade, esse arquétipo, eu não deixei ele para trás. Uhum. E aí eu olhava e falava, não, eu quero um pouco mais. E aí, o que aconteceu? Fui para essa área da saúde, fiquei lá 12 anos. Então, aí a gente também vai começar a entender lá na frente que a autenticidade também, ela precisa ser estimulada. E, novamente, elas são fases. Até porque eu preciso me entender para saber aonde eu sou autêntica, como eu sou autêntica, quando eu sou autêntica, porque, novamente, isso, nós vamos, assim, laceando os períodos da vida. É como a roupa, quando você compra, você vai usar, ela tá perfeitinha, montadinha, com o tempo ela vai relaxar, ela vai mudar. Por melhor que seja a marca, isso vai acontecer. Então, a vida é da mesma forma. E esse laceamento, a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque senão, se você não acompanha essa busca do autoconhecimento, é aquela roupa que você vai usar pro resto da vida. E você não está preparado para os eventos que a vida vai te dar. Então, é por isso que você tem que entender qual é o seu campo de autenticidade. Aonde ele vai te levar. E aonde você quer chegar com ele. E aí, o que aconteceu? Quando eu vi isso, ainda a vida precisou dar aqueles estalinhos e falar, querida, acorda, vem cá, deixa eu te mostrar. Ainda não é por aqui. E quando eu entrei nessa questão de falar, eu vou botar o meu negócio, né, a carrocinha para andar agora. E aí eu ainda estava naquela coisa, ai, vamos, não vamos, ai, deixa aqui que é devagarzinho e tal. E aí o que aconteceu? Eu peguei e falei, não, meu negócio agora tem que ficar estruturado, porque a gente já estava no up, né, no boom das mídias, da questão digital, e a gente sabe que hoje nós não somos ninguém sem a questão digital. Não tem como fugir disso. Sim. E para piorar e melhorar, porque vai depender também de como eu vejo isso, como eu me preparo para isso, temos aí a IA. Outra coisa que entra dentro do autoconhecimento. É tão importante a gente se entender, é tão importante a gente ser autêntico, que quando eu comecei a estudar um pouco sobre a IA, que eu era um pouco resistente, se você não sabe comandar, educá-la, nem isso você vai conseguir usar. E tá ficando raso, né? Porque se você fizer pergunta rasa, você vai ter resposta rasa. Exatamente. Com detalhe, ela fica enviesada na sua burrice, né? Com perdão da palavra aí, mas é isso. Porque se você for burro com ela, ela vai ficar burra com você. Porque ela começa a te dar respostas e sempre não... Assim como acontece com a própria rede social. Se você, sei lá, ouvir a gente falar, por exemplo, aqui, eu quero viajar para Fortaleza. Eu tenho certeza que a hora que eu sair daqui vai começar a aparecer, exatamente, né, coisas falando sobre Fortaleza. Então, a inteligência artificial, se você começa a fazer perguntas muito daquele mesmo, ela começa a entender que você gosta daquilo e ela vai te tratar daquela forma. Outro dia eu questionei o ChatGPT se ele estava querendo me manipular. Porque ele me trouxe uma resposta onde ele estava sendo extremamente empático comigo. Mas eu não pedi para ele ser empático. Eu falei, pô, você está querendo me manipular? Ele falou, não, eu fui treinada para ser empática. Ou seja, ela estava querendo me manipular. Eu queria uma resposta, era a resposta rasa. É a resposta rasa que eu digo não no sentido de profundidade, mas assim, é isso que eu quero te ouvir de você. Não, aí ela quis me agradar, né? Não, eu quero a resposta real, me dá o fato aí. E eu aprendi muito com um amigo que você conheceu, que é o Léo Kaufman, né? O Léo, ele sempre me traz para alguns pontos de melhoria que eu adoro. A gente, né, conversa muito, faz muitas coisas juntos. Palestrei lá no RH Summit, no RH Talks. E aí ele fala, amiga, você precisa trabalhar e a seu favor, porque ele fala que a gama de conhecimento que eu jogo nos meus conteúdos, e aí eu falo para ele, eu tô cansada, tem tanto trabalho, ele falou, mas por que você não tá usando IA? Ele, amiga, vai educar a sua IA. Ele falou, a minha IA é debochada igual a minha, ela já tá nesse ponto, porque eu já eduquei, já trabalhei. E nada mais é também que a tecnologia em si, ela tem um ser humano atrás disso. Sim, sim. Né? Então, junto com tudo que vem, novamente, quem eu sou nessa história? E aí, o que aconteceu? Eu peguei e fui mudando. Eu falei, agora eu tenho que precisar de uma coisa mais séria. E nessa coisa mais séria, o que aconteceu? Chegando aonde você fez a sua pergunta, porque é uma trajetória. Sim. E é isso que a gente precisa construir, entender e falar sobre isso, porque eu quero deixar um legado no meu trabalho. Eu quero que o meu trabalho vá além do que eu espero, porque eu quero alcançar todas as pessoas, todos os negócios possíveis, as empresas possíveis, porque, como a gente estava falando lá atrás do Mandela, né?
não importa onde eu estou, é o que tem na minha mente, é o que tem no Uhum. meu coração, é o que me leva a fazer o impossível, porque o impossível só existe porque ninguém tentou fazê-lo ainda. E aí, quando eu cheguei nesse ponto, eu fui fazer uma mentoria de vendas, porque eu pensava, eu vou só vender, o negócio é vender, então eu vou fazer, vou estudar. Fiz uma mentoria incrível, e nessa mentoria eu descobri, porque esse profissional trabalha com neurociência, entre outras capacidades, e trabalha com perfil comportamental. Ali eu entendi que os meus problemas eram comportamentais. O que me barrava era como eu me via. Na verdade, eu não me via, eu nem sabia quem eu era. Eu estava sempre seguindo o ciclo. Era como rir, eu estava seguindo ali o caminho que a vida estava me dando e passando pelas pedras e dando jeito. Mas Eu eu posso estava te indo. provocar? Já que Pode, adoro. nós somos da PNL, Vamos embora. pensando nos níveis neurológicos, é comportamento ou é crença? Os dois. Porque aí é o que a gente vai falar, né? Eu já vou trazer duas coisas aqui para você que a gente vai falar muito sobre isso. É tema do meu livro. A primeira fase, nós fomos ensinados a nos consertar e não nos amar. Uhum. A imagem fala e tudo nela comunica. E tudo está lá dentro. Vem do meu comportamento que veio das minhas crenças, traumas e bloqueios. A crença limitante, ela vem enraizada conosco. Ela vem lá do nosso sócio afetivo. E aí, quando eu entrei nessa área, que eu comecei a me ver, que eu comecei a ver as pessoas, eu falei, para, é sobre isso. E aí eu comecei a transformar tudo, a mudar tudo. Claro, com muita dificuldade, muita dor. Por quê? Quando o comportamental entrou na minha vida, a neurociência entrou na minha vida, a psicologia aplicada, a psicanálise, quando todo o meu trabalho começou a ser transformado, ele veio de dores e ele veio passo a passo. Só que eu vi coisas que eu não estava gostando e que eu sabia que não ia me dar um futuro. Porque a minha crença limitante é como a de todo mundo. Eu tenho um problema. Eu tenho defeito. Eu não consigo resolver alguma coisa. O cérebro, ele também precisa ser educado. Então, o que eu falo para mim, ele guarda. Uhum. E eu estou educando ele ao quê? A acreditar que eu sou assim. Então, por isso que quando a gente fala as palavras têm poder, não é só uma questão religiosa. Não é só uma questão de acreditar ou não. São fatos, a ciência prova isso. Por quê? Eu tenho um exercício que eu faço com os meus mentorados, independente de cargo ou posição, são pessoas que me buscam para desenvolver, né? Dentro da carreira, da vida. E aí, o que acontece? Eu dou um exercício que, por mais que seja simples, é o mais difícil que as pessoas começam a fazer. Eu já dou logo no primeiro encontro. Olhar para si. Então, tem um exercício que eu faço com as pessoas, onde elas vão precisar falar com elas no espelho, tomar um banho de uma forma diferenciada, onde elas se conectem com elas, olhar para elas com roupa, sem roupa, e entender nesse olhar o que ela está vendo. Por quê? Eu uso a neurociência para elas desmistificarem a imagem que elas têm, a autoimagem de si mesmas, para elas educarem o cérebro delas a tirar o que ele ouviu o tempo inteiro, e para que elas entendam como elas vão modificar e começar a se amar. Porque tudo que você tem não é só positivo, não é só negativo. Você é um ser humano, você não é uma máquina. Então, o que acontece? Quando eu comecei, e eu fui meu estudo de caso, eu comecei a ler livros, estava na faculdade, tá? Falei, sou eu. Eu vou ter que curar algumas coisas aqui, entender esse processo para levar isso para frente. E aí foi que eu entendi que todas as minhas questões eram comportamentais, porque vinham de crenças, traumas e bloqueios. Então, eu entendi até o porquê e como eu levei por tanto tempo na minha vida anorexia. Porque estava ligado com o meu sócio-afetivo. O que é o sócio-afetivo? É lá atrás, a nossa infância, onde tudo acontece, nada fica lá. Como eu vivi no ambiente com as pessoas que estavam comigo. E aí, o último start de tudo isso, a última vez que a vida falou assim, querida, é agora, para. Que aí eu comecei a estudar e vi, opa, é assim? Nossa! E aí momentos, ai, que maravilha! Aí veio a pandemia. Aí, na pandemia, você sabe que muita gente mudou, muitos continuaram piores, iguais, mas também teve aquela consciência de ou eu me reinvento ou eu afundo de vez, o que aconteceu com muitas pessoas. E eu tenho certeza que você, como empresário, dono de uma empresa,
Eu sei, eu imagino o que você não vivenciou. Ah, imagina, foi Porque facinho. eu, como meizinho, eu hoje como uma microempresa, eu quase enlouqueci. Tinha muita pós-graduação que ensinava sobre pandemia. É por aí. Não é? Não tem curso que fale sobre isso, que explica isso. Hoje talvez tenha, mas naquela época... Não tinha. E aí o que aconteceu? Como todos nós, meros mortais, eu tive que lidar comigo mesma, dentro de casa. E eu sempre morei sozinha, eu moro em São Paulo sozinha, eu vim para São Paulo sozinha. E a minha família, que é a minha irmã, meu cunhado, os meus sobrinhos, lá em Brasília, você sem poder fazer nada, sem sair. Eu, imperativa, TDA e disléxica, presa dentro de casa, sozinha. Bela companhia, você arrumou, hein? Então, né? Aí foi que eu comecei a olhar pra mim, e aí o que eu fiz? Tive que mudar o cenário. Aí eu falei, vamos lá agora. Aí o que aconteceu também? Um pouquinho antes disso, eu já estava investindo em 2 ou 3 cursos de autoconhecimento por ano. Aí eu falei, agora vamos embora, querida, é botar a mão na massa, colocar o resultado disso aí e indo para outros. Entrei no LinkedIn. Só que aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu ainda estava lá na CLT. Olha a loucura. Só que aí, acho que foi mais ou menos uns 6 meses antes, eu estava tão insatisfeita. Eu já estava eu falei, opa, eu me conheço. O que está errado? Não estou querendo ir, já não serve mais para mim, não faz sentido. Mas por quê? Eu estava evoluindo. Aquela caixinha já não cabia mais para mim. E a autenticidade é isso. A caixinha, quando ela se abre, você tem que sair dela. Você não consegue mais ficar ali dentro. Mesmo que tampem, você vai tentar empurrar essa tampa várias vezes, porque você já não se vê mais dentro dessa caixa. E aí eu falei, agora sim. Agora eu vou com a cara e com a coragem. E aí eu sozinha saí da empresa. E todo mundo, você é louca! E lá eu era tipo 1.001 funções, 12 anos já, né, um cargo já de confiança, eu decidia muita coisa. Eu era o braço direito, né, da sócia, diretora, proprietária. Eu falei, não, agora eu vou. E todo mundo, mas você recebe bem. Aí é que tá. Eu recebia bem. O que eu fazia com dinheiro? Eu não vivia. Eu falei, não, agora que eu tenho desconhecimento. Aí eu comecei a mudar. Aí eu fui mudando assim. E também, para você chegar na autenticidade, para você desenvolver esse autoconhecimento, não é do dia para a noite. E é até eu morrer, até você morrer. Quem decidir fazer até morrer. Porque você está mudando aí, no meu caso eu mudei 44 anos atrás. 44 anos de vida para ir trabalhando aquilo. E aí quando eu cheguei, e outra coisa também. Quando você vai mudando, nem todo mundo vai aceitar a sua mudança. Não, mas por que você está me questionando agora? Por causa disso. Não, você nunca fez isso. Não, o que você está querendo? Eu estou querendo... Não, mas para você não pode. Aí quando eu cheguei numa época que eu fui vendo as mudanças, né? Eu falei, não, agora eu quero isso, quero fazer de que... Não quero. Não pode. Que ousadia sua querer crescer. Eu ouvi isso. Eu falei, acabou. E aí eu peguei... Botei a mala nas costas, mais uma jornada sozinha. Foi aí que eu cheguei onde eu cheguei hoje. Foi aí que eu cheguei a entender como que isso funcionava. E aí, desse tempo em diante, foi que eu falei para mim. Agora sou eu. Ninguém mais vai me falar o que eu devo fazer, como fazer. E ninguém mais vai dizer como eu deveria ser. Porque eu quero ser quem eu sou. Guarda essa provocação que eu vou te fazer. Vamos lá. Que é o seguinte... E aí você vai me responder daqui a pouquinho, depois que eu falar de tudo que você é aqui. Tá. E aí para quem está vendo a gente também. É possível ser autêntico na rede social? Tá. Guarda. Ó, você que está vendo a gente, a Gilca é especialista em imagens, você já viu, porque ela já comentou aqui. Especialista em comportamento e autoconhecimento. Top RH, né, Top HR Influencer em 2023, 24 e 25 em gestão de pessoas. Palestrante, né, aliás, palestrou lá no RH Summit, como você comentou aqui. Treinadora, mentora e trabalha com desenvolvimento pessoal de liderança e carreira, que é tudo ligado a gente e pessoas. E aí eu, de novo, obviamente, como você é influencer, tem um papel que eu respeito demais quem é influencer, além do que eu já te respeitava pelo que eu conheci, porque influenciar, né, pessoas, carregar uma massa de pessoas, tem mais de 60 mil seguidores na tua rede lá, que é gente pra caramba,
Quase um Maracanã de gente. Nunca pensei nisso. É quase um Maracanã de gente. Então, o teu poder o que eu vou dizer? A palavra certa é influenciar mesmo, mas o poder, sabe, de fazer com que as pessoas, de repente, pensem diferente ou haja diferente, é muito grande, porque muita gente te escuta, te admira. Aí eu retomo aquela pergunta. É possível ser autêntico na rede social? É possível, sim, mas tem um preço. Mas eu também sempre questiono as pessoas. Quem você quer alcançar? Qual é o seu nicho? Com quem você quer falar? O que você quer transmitir? Então, quando eu entrei no LinkedIn, e aí foi quando eu botei de cabeça, né? Eu saí da empresa no auge da pandemia, em junho de 2020. E aí a pandemia estava no auge, né? Naquela coisa louca de você não podia sair de jeito nenhum. E como o meu perfil comportamental é protocolos, regras, eu sigo fielmente. Posso até questionar, mas depois que eu entendo o fundamento, eu faço perfeitamente, porque o meu perfil é esse. Ela comentou que o perfil dela é o C do DISC, conformidade. Total, não é? total. Não, e você não sabe. O meu é um desafio, porque todo mundo que olha o meu perfil, né, as minhas devolutivas e tal, Gilca, você sofre no Brasil, não sofro. Porque tudo meu é aqui. E o meu perfil comportamental C, o meu C é 80%. Eu só tenho isso aqui de I e isso aqui de D. Mas te consome muito, não consome? Consome. Mas aí é que tá. Hoje, eu trabalho isso porque me entrego a terapia, me entrego a uns cursos de autoconhecimento, mas ainda assim, tem horas que eu tô ótima, linda, maravilhosa, tem dias que eu falo pros meus amigos mais próximos, né? Tem gente que manda, primeiro que já tem uma dificuldade enorme de lidar com o WhatsApp, e aí, o que acontece? Quando ninguém me vê respondendo, os mais próximos já sabem, tô no casulo, me deixa lá, só saio amanhã, só saio daqui a uma semana, porque eu preciso me dar uma pausa, internalizar algumas coisas, porque senão o resultado disso não é muito agradável nem para mim, nem para quem tá comigo. Não é que a Gilca vai ser grossa, não é que eu não sou, mas eu tenho dificuldade de lidar com isso para conversar, falar. A minha esposa é C com S. Ah! C com S, Juan, pensa. Não é brincadeira, não. Ele sabe. Porque o que acontece? O receio nosso, já você responde a questão da rede social, mas qual que é a dificuldade que a gente tem? Não necessariamente você pode já ter passado por esse ponto, né? Mas qual que é a dificuldade? É que um alto C sempre acredita que existe algo por trás daquilo que está sendo falado. Exatamente. Então, a minha esposa chegava ao ponto, por exemplo, Juan, a gente está dentro de uma piscina, num clube, e eu perguntar para ela, eu falo assim, que horas são? Por quê? Eu só quero saber que horas são. Não tem um porquê. Eu só quero saber que horas são, entendeu? Não, ele faz as perguntas para mim, mas por que você quer saber disso? Aí ele, só tô falando. Tá bom. Aí eu fico meio incomodada, ele, não, é porque... Aí eu falo, tá certo. Porque a gente questiona tudo. A gente precisa de dados, de base, de informação. E ele, qualquer coisa que eu respondo, por isso. Aí eu fico olhando para ele e falei, gente, obrigada. Né? Eu encaminho alguma coisa para ela do Instagram, ela falou, o que você quis dizer com isso? É uma piadinha, você viu que é uma piadinha? Isso é uma piadinha. Não, às vezes eu falo, por que você me mandou isso? Ele, não, por isso. Tá bom. Não quer dizer nada, tá? Quando a gente manda uma coisa, é só isso. Isso que a gente quer compartilhar com quem a gente gosta. Exatamente. Então, hoje eu já treinei isso. Mas ainda assim, porque é aquilo. Ninguém muda. Ou você melhora ou você piora. Eu estou sempre na busca da melhora. Então, muitas vezes eu chego, eu falo, por exemplo, eu vou te falar, para botar o meu Instagram para frente é uma história. Não é o meu perfil Instagram. Porque o meu negócio é técnico, meu negócio é informação, é teórico, é entrega de conteúdo mesmo, é entrega de conhecimento. E o Instagram não é tanto isso. Aí todo mundo fica, o Léo mesmo fala, Gil, cadê o Instagram? Eu falei, Léo, tô mudando ele. Mas o problema também, você quer tudo perfeito. Você, né? Então hoje, quando eu entendo tudo isso, eu vejo os pontos, aí eu falo, deixa eu tirar um mês para isso aqui. Aí eu comecei já a mudar o Instagram, mexer algumas coisas, botar algumas coisas. Aí eu me desafiei essa semana. Vou botar ali o meu post do RH, porque é sobre isso. Então, quando você chega nisso, aí você tem que entender. Então, por exemplo, quando eu entrei no LinkedIn,
Eu entrei, porque a louca, né, maravilhosamente louca, saiu lá de tudo e só tava com o quê? Seus direitos, FGTS, que era o dinheiro do apartamento que eu ia comprar. Porque na pandemia você mudou tudo, querido. Sim. Ou você, porque eu não acredito que ninguém continuou assim, que ninguém fez isso aqui, ou que ninguém fez isso. Eu não acredito, isso não existe. Então, eu fui me adaptar. E aí eu tinha que me preocupar com o quê? O financeiro, tinha que me preocupar com o que eu ia fazer. E outra, acreditar no meu sonho. Gente, acreditar no sonho não é tão simples assim. Porque você sonhar e realizar tem um caminho aí que algumas vezes tem o fundo do poço. É o medo do pesadelo, né? Porque qual a diferença entre o sonho e o pesadelo? É o final da história, né? E outra, você melhor do que eu, né? Que tem mais vivência, mais estrada. Você sabe que várias vezes você vive o período do limbo, né? No negócio. Sim. Sem dúvida. E aí, para quem está começando sem nada, não sem nada, mas bem limitado, aí eu falava, agora vai ter que ir, porque agora eu falei que eu não vou mais para lá, eu vou mudar isso aqui. Aí eu, Gilca, vamos botar o autoconhecimento em ordem agora. Agora vai praticar, querida. E aí foi o que eu fiz. Então foi onde eu cheguei. E quando eu entrei no LinkedIn, que é a minha rede realmente de movimentação, que eu amo, e eu tô ali, comecei sozinha. Falei, putz, como é que funciona isso aqui? Como é que vai ser? E aí eu preocupada com um monte de coisa, que eu ainda tinha um monte de gatilho para resolver, para tratar, para lidar, principalmente de imagem, de outras coisas. Então eu tinha uma insegurança, eu tinha o conteúdo, eu tinha a base, eu tinha tudo. Mas e o meu emocional? Insegura, tímida, cheia de questões. Eu falei, agora, como é que eu vou comunicar com as pessoas? Então, era uma terra desconhecida. Aí eu comecei a ver livros, estudar, ver como é que funcionava. Aí, quando foi na mesma época assim, que eu comecei a mexer, eu conheci a Andréa Greco, né? Que eu fiz eu fiz o curso dela de LinkedIn. E aí... Não, eu conheci uma amiga e falou... Que foi a minha primeira cliente no LinkedIn. Ela, amiga, você tem que conhecer a Andréa, vai fazer curso, vai fazer alguma coisa, mas você vai fundo. Aí eu vi aquele bando de profissionais, funcionários, e prometendo os fundos. Aí a gente tem outro problema, né? Promessas. Não me promete nada. O cedo diz que não promete, que aí que você não vai ter mesmo comigo. O alto I vai prometer até, né? Então, e aí eu ficava, agora, quem vai ser? Então a minha amiga indicou a Andréa. A Andréa estava nas férias, eu mandei uma mensagem para ela, que ela ia fazer em fevereiro. Falei, Andréa, como é que tá? Como é que é? Ela falou, isso aqui tá... E eu não sabia, ela já me acompanhava. Então, quer dizer, eu já estava num patamar que eu nem sabia que eu estava. E aí, para você ver a falta mesmo de você acreditar em você. E aí eu fiz sem brincadeira nenhuma. Aí eu sou assim, você é aquilo, né? Você deu tarefa, é disciplina, vai fazer. E eu, comecei. Domingo a domingo era LinkedIn. 4 horas por dia. Aí, fiz. Quando foi em maio, eu fiz em fevereiro. Quando foi em maio, os meus posts começaram a ser selecionados pelo LinkedIn. Olha. Aí eu, oi? Na época só era o quê? Acho que era só 10 milhões de pessoas na época. Agora, né, já tá com mais de 75, eu acho. E aí eu, oi? Aí começou, e foi indo. Só que aí entra o que você me perguntou. Quando eu comecei a escrever, falei, esse meu ponto, é isso que eu quero. Desenhei ele direitinho. Fiz o SMART, né, que é para você saber traçar metas e tudo. Meta específica, né? Exatamente. Mensurável. Porque o C tem que ter tudo direitinho ali para passo a passo. Tirou do meu caminho, já fico louca. Já regra foi feita para ser seguida. Exatamente. Né? O perfeito é melhor que o feito. E aí, quando eu cheguei no LinkedIn, gente, eu falei, que mundo azul é esse? E aí você vê um monte de coisas, um monte de questões. E na minha época ele ainda estava mais podado do que hoje, tá, gente? Hoje é outro desafio. Porque o LinkedIn abriu várias vertentes. Isso Sim. também é legal. Não é mais só currículo, não é mais só empresa, é gente. Hoje a gente está falando de gente no LinkedIn. E aí eu falei, agora sou eu, né? Eu por mim mesma, eu mesma, Irene, e vou escrever. E aí na época foi muito engraçado, gente. A história de muitas pessoas, né? Simplesmente era só meu like e o like da minha irmã. Eu falei, me ajuda, vai dando like aí só pra poder... Aí ela falou, tá bom. Aí eu pegava, jogava lá na rede, Gilda, dá o like pra mim, hein? Que ano ela isso? Isso 2020. 2020. E assim fui indo, mas aí daqui a pouco foi 10,
Vim. Aí comecei a interagir com pessoas, aí comecei a criar amizades lá dentro, profissionais e tal. E assim, era amigo. Segunda a segunda. 4 horas por dia. Nossa. A minha manhã sempre era isso. Não importasse o que eu estivesse fazendo. Até com gripe, até de cama, até deprê, eu fazia. Porque para mim, disciplina... E eu tenho uma coisa. Eu foco, eu vou. E aí tá. Cheguei lá. Eu falei, como é que vai ser agora? Aí eu peguei e já desliguei logo uma chavinha. Olha o autoconhecimento aí. Eu falei, quer saber? Quem chegar até mim chegou. Quem gostar, gostou. E eu nunca fui de agradar nada nem ninguém. Falei, agora vai. Aí eu conversava comigo. Eu falava, Gilca, que eu tenho essa questão da neurociência, né? Conversar comigo mesmo, gente, para educar, isso não é coisa de louco, tá? E os loucos são os mais bem-sucedidos e mais felizes e tranquilos da vida. E aí eu começava a conversar comigo, que é outro trabalho que eu faço dentro da neurociência. Então eu falava, Gilca, calma, se não der isso, vai dar aquilo. E então eu começava a trabalhar o meu eu. E foi indo. Aí, quando deu 1 ano, eu já estava com mais de 30. Só que também eu não ligo para isso, porque eu sempre procuro me colocar com o pé no chão, porque você não se ilude. Uhum. A gente tá sempre com o pé atrás, com medo de que alguma coisa nos desestabilize, né? E aí eu conheci pessoas, né? Como tudo na vida tem o seu lado bom, o seu lado ruim, tem o que vai te levar para frente, o que te atrasa, o que para. E aí... eu era tão, e ainda sou, tão autêntica, eu trago tantas questões que eu vejo dos meus casos e agora de clientes, né? Tem muitos casos de clientes que eu vou trazer no livro. Então foi uma escola para mim. Aí o meu LinkedIn foi ficando melhor, foi ficando melhor, foi ficando melhor. Eu sempre ainda acho que tem que melhorar, porque você sempre tem que melhorar alguma coisa, né? Mas... pode perguntar para o Juan. Não interessa onde eu estou, o que eu estou fazendo. Hoje eu só parei com o final de semana. Porque eu me dei esse direito e eu cresci tanto que eu falei, não, também para cuidar da minha saúde mental e das minhas questões, eu falei, agora só de segunda a sexta. De vez em quando eu boto o sábado, mas não é mais aquela pressão. Aí hoje também, quando dá, quando eu quero, quando eu tô bem, porque também se não, essas 3 questões não estão alinhadas, eu não vou postar. Antigamente, não, eu postava mesmo com essas crises. Vou te fazer uma pergunta que você guarda para responder já já também. Qual que é a tua fonte de inspiração? Eu quero trazer uma outra provocação antes. Vamos lá. Como terapeuta, que eu sou... que legal, eu não sabia disso. Será que, por exemplo, o Instagram, para você, fica em segundo plano justamente por conta da autenticidade? Por que eu estou te perguntando isso? Você estava falando sobre o Instagram. Como é que a gente fala para seguir o meu... O que é o meu na rede? Perfil. Meu perfil. Perfil é algo que você enxerga. Esse é um perfil, certo? E eu escolho o meu perfil. Ou seja, se eu achar que a minha vista melhor é desse lado, eu vou mostrar esse lado, né? Ou esse lado. E se esse lado que eu quero mostrar é o meu lado de ostentação, de que eu tenho um carro bonito, que eu faço boas viagens, que eu frequento bons lugares, eu mostro somente isso, e isso não é ser autêntico, porque eu estou mostrando somente um perfil, o perfil. Será que de repente não é por isso que você ainda não enxergou o maior valor do Instagram? Justamente por você ser uma pessoa autêntica? Exatamente isso. Porque o que acontece? O pertencimento é uma coisa incrível, né? Estou fascinada de você ser terapeuta. Parabéns, amei. Outro nível de conversa também, né? Gente, existe uma coisa que é muito importante em tudo que a gente faz, que volta lá na nossa questão, pertencimento. Aonde eu não me vejo, eu não me sinto, aonde eu não aplico quem eu sou, eu não consigo permanecer, eu não consigo sustentar. O Instagram é um problema para mim por isso. Porque o que eu vejo ali no Instagram? Ostentação, mentiras, ilusões, e o meu perfil não suporta isso. Novamente, eu quero dados, eu quero referências, eu quero verdade, eu quero conteúdo, eu quero conhecimento. Ali, raramente você encontra isso. E o que acontece? Ele não engaja. E aí, o que acontece? O meu perfil, a minha personalidade, ela exige o quê? Resultados. Então, se eu não tenho, eu estou sempre batendo na trave.
Então aí eu tô ali pensando, como que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Como que eu vou ficar? Como que isso vai servir para mim? Como é que eu consigo transformar isso para o meu desenvolvimento ali dentro dessa plateia, desse digital, que também é importante para mim, para a minha credibilidade, para a minha presença, para a minha dualidade. Então eu tô nesse dilema. Talvez o nome do teu perfil, em algum momento, talvez pudesse não ser o teu nome, entendeu? É uma dica maravilhosa. Não é? Nunca Porque parei aí pra eu vou pensar. direto naquilo que eu quero abordar ali, que aí você vai se sentir mais sendo sincera com as pessoas, entendeu? Uhum. E olha, para você ver. Ai, muito obrigada. Vou pensar muito nisso. E aí entra muito o que você falou dessa questão da autenticidade, porque, gente, a autenticidade também dói. Sim. A autenticidade, ela dói porque precisa te tirar da zona de conforto e deixar você ser quem você é. E ser quem você é como o post que eu fiz no LinkedIn anteontem. Nem Jesus Cristo, que é tido como, né, o amor, a mudança, a transformação, nem ele foi aceito por todos, quem dirá nós, meros mortais, né? Sem dúvida. Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta. Eu já tive, assim, não haters, mas aqueles invejosozinhos, problemáticos que vão lá me cutucar. Acho que tive uns 2 ou 3 haters que eu botei pra correr, porque o Luciano Santos, a gente uma vez conversando, a gente tava falando sobre essa questão, porque ele é muito visível, é muito número, e eu dou ele como referência porque eu adoro. Ele é autenticidade em pessoa. E ele não tem esse negócio de status, né? E aí, a gente conversando um dia, eu falei pra ele, mas, Luciano, como é que você resolve essas coisas? Porque antigamente eu tinha mais essa coisa, vou brigar, vou falar, vou enfrentar. Porque eu tenho muito essa questão de enfrentamento, né? Só que eu quis sair desse lugar também, porque não é sobre a pessoa, é sobre mim. Sim. Então, se eu tô enfrentando, se tá me doendo, tem que olhar pra mim. Que é sempre o que eu falo, gente, não é sobre o outro, é sobre você. E aí ele falou assim, Gilca, de uma forma muito simples. Aí eu, como a ele? Sabe o delete, o bloqueio? Existe para isso, né? Aí ele falou, é o que eu uso hoje, existe pra isso, Gilca. Eu, você faz isso, Luciana Gilca? Porque tem pessoas que, hoje eu vejo isso claramente, né, com a psicologia, com a psicanálise, existem pessoas que elas vão querer manter o que elas têm, ou o que elas não têm. Elas vão querer, porque elas estão acostumadas, elas estão enviesadas e elas não querem mudar. Então, o que acontece? Todo o resultado delas, elas querem jogar em cima de mim, porque elas querem que eu sinta o que elas estão sentindo. Elas querem me fazer sentir como se eu estivesse no lugar delas, porque, na verdade, é aquilo. O que eu não gosto no outro está em mim. O problema que eu vejo no outro está em mim. Sim. Então, aí eu falei, realmente, essa bagagem não é minha, não é sobre mim. E aí, quando eu comecei a entender isso, aí eu comecei a ser mais, não que eu não fosse, mas agora a de, tipo, vamos abrir os mares e vamos andar no meio da... Entendeu? Tipo, vamos lá? Eu já falei aqui numa outra edição, mas eu vou repetir para quem está vendo a gente aqui. A rede social é como se você pegasse a sua webcam e colocasse no terreno do vizinho. Se você não gosta de ver o teu vizinho andando sem roupa, fazendo churrasco, né, andando ou nadando de dia, de noite, fazendo show no quintal, fecha a tua câmera e tira a tua câmera de lá. É simples assim. Né? O que não significa que você não possa ter uma opinião diferente, mas pelo menos seja educado e coerente. Né? E entenda que existe sempre as duas visões. Quer dar a tua contribuição? Você pode fazer um questionamento. Acho que um questionamento até ajuda a gente, às vezes, a se desenvolver. Mas sempre de forma respeitosa. Isso depende assim, não, eu sou completamente contra tudo que você pensa ou acredito. Tiro a minha câmerazinha do seu quintal, né? Deixo de te seguir e vou para outro lugar e tá tudo bem. Olha, isso é tão legal que você está falando, que eu consegui pessoas no meu perfil que desenvolvemos uma amizade. Por quê? Eu lembro uma vez que eu fiz bem finalzinho da pandemia, teve uma exposição lá na Casa das Rosas, ali na Paulista, que eu amo. Teve uma exposição linda que colocou cada roupa que tinha lá, era bem alto. Então você entrava, tinha um monte de roupas, um monte de coisas assim penduradas e eram de vítimas da Covid. Ao mesmo tempo que eu achei lindo, foi tocante, foi triste. E aí eu fiz o vídeo e coloquei no meu LinkedIn e falei sobre o que eu pensava, como que eu me sentia e coloquei coisas, porque eu trabalho muito, eu sou reflexiva, então
eu trago reflexões para as pessoas pensarem. Tanto é que as pessoas sempre falam, os posts da Gilca é para pensar, somos reflexivos e tal. E aí, e também porque fica fácil para mim, porque faz parte do meu perfil, né? Então eu consigo provocar. E a gente se dá bem porque, né? Olha aí, perfis juntos que eu nem sabia, um querendo provocar o outro. Porque, novamente, o viés de semelhança, ele faz isso, ele traz as pessoas. E aí, já vou falar uma frase que também me mudou muito para eu ter cuidado, porque o nosso perfil a gente só quer ter pessoas semelhantes ao nosso lado. Sim. E isso é um problema. E aí, o que aconteceu? Eu postei e muita gente veio, que horror, que depressivo, pra que isso? Como é que você coloca isso? Como é que... Só que aí quando eu comecei a conversar com elas e mostrar o outro lado e falar para elas, olha, eu entendo o seu ponto de vista, tá tudo bem. Essas pessoas me seguem até hoje. Elas conversam comigo. Aí elas falam assim, o legal com a Gilca é que a gente pode debater, ela não concorda, mas ela respeita. Eu aprendi isso. Por quê? Gente, eu não sou perfeita. E eu li uma frase uma vez, eu esqueci agora quem falou essa frase, mas se jogar na internet vai sair quem é. E eu coloquei isso até numa capa de um trabalho meu, que diz assim, cuidado para não achar que as únicas pessoas inteligentes são as que pensam como você. E eu, uau, eu vou me educar nisso. Então, foi aí que isso também ficou mais fácil para eu abordar tudo que eu abordo, falar o que eu penso, e respeitar o outro. Então, quando você fala para mim, Gil, como é que é essa abordagem? Como é que você chegou? Como é que você fez? Foi nessa trajetória. Hugo Ojetti. Isso, é ele mesmo. Maravilhoso. Então, eu tomei essa frase para minha vida. Então, por exemplo, eu e o Juan, né, são culturas diferentes, criação diferente. A gente conversa sobre tudo, aí às vezes a gente fica enchendo o saco do outro, tipo, querendo... Eu tô certo, porque o ego sempre vai falar. Sim. Mas é algo que eu cuido muito, porque todas as pessoas com ego que alimentaram isso, elas estão no lugar que elas queriam, chegaram sozinhas. Então eu sempre pensei, não quero isso para mim. Eu não quero destruir algo que eu levei tanto tempo para construir. E também porque eu já cheguei numa fase, e o autoconhecimento me trouxe isso, que eu quero paz, eu não quero razão. Tudo bem, tem horas que eu quero bater boca. Tem horas que é o meu lado mesmo. Eu falo, eu quero brigar, eu quero bater boca. Por exemplo, a gente veio para cá, a estrada estava ótima e tudo, mas hoje tinha umas marmeladas, né? E aí, como sempre, né, uns caminhões entrando sem seta, eu brigando. E eu sou de Brasília. Brasília, você sabe, não buzina, né? Sim. Em Brasília, ninguém buzina. E aí, eu devia ter dado uma buzinada, que não sei o quê, que não sei o quê. Hoje eu tava naquele... Eu tô com cortisol lá em cima hoje, né? Principalmente por estar aqui. Aí ele... Parece que faz isso todo dia, não parece? Eu tô toda solta, pô. Não, mas tá vendo o que é o autoconhecimento? Eu falo, foi o maior investimento da minha vida e ainda é, e ainda será. Ainda mais porque eu quero agora constituir uma família, eu quero ajudar meus filhos a serem diferentes, porque os meus sobrinhos criei todos, eles, né, aquela coisa, mas agora é pra mim. E aí, bota a buzina diz que... Aí ele, vai adiantar do quê? Aí eu, que bonito, né? O bonitinho agora vai ter um discurso pra... Aí eu falando pra ele, né? Aí eu, engraçado, você que acha que ele é um americano chatinho, né? Que o americano é chatinho. Você quando tá um americano chatinho, fica aí dando pitaco em tudo. Agora eu não posso falar. Só que é isso, porque tem horas que a autenticidade é isso também. É você ser quem você é. Então, assim, eu lapidei, eu fui uma pedra bruta, lapidei, estou lapidando, e a lapidação, ela dói. É igual o ouro. Para você fazer com que algo vire o ouro, derrete, queima. E queima a gente. Porque, por exemplo, eu vou te contar uma história muito engraçada. Quando eu estava trabalhando no autoconhecimento, teve uma pessoa que me ajudou muito nesse processo, mas no início eu queria matar. E principalmente porque quando ele me trazia as verdades, não é assim. Aí eu... Não foi assim... E eram questões comportamentais minhas, né? Por quê? Porque veio lá de trás, né? Eram coisas que eu usava, como escudo também. Só que o escudo, quem vem para poder te abraçar, abraça o escudo. Essa pessoa também se machuca. E aí, o que me doía mais, agora vocês vão rir, o que me doía mais é que o problema é que ele era homem, né? Aí complicava. Por quê? Porque assim, eu passei minha vida inteira sozinha, não só por isso, mas a minha personalidade... é que eu bato de frente e homem em mim não manda. Nunca mandou. Então, aí tinha conflito. Eu queria matar. Hoje, grandes amigos,
Ligo, pergunto, falo. Por aí, amiga, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí você vai fazer isso mesmo? Ele, vou. Vamos voltar lá atrás agora? Tudo bem. Eu voltar atrás foi péssimo, desculpa. Vamos voltar nessa situação? Então, fica lá atrás. Você vai trazer isso de volta? Então é isso, sabe? Então, quando eu trago tudo isso no meu conteúdo, quando eu trago essa questão para jovens, adultos, 50 mais, porque eu pego, o bom de todo o meu trabalho é que eu pego dos 17 até os 60. Eu tive na minha mentoria 3 clientes, 2 homens de 50, 54 e uma mulher de 60. Como eu aprendi. Eles, ai, que a mentoria é isso, que a mentoria é aquilo. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Eu acho que eu vou ter que pagar para vocês. Porque eu cresci muito. E aí, também, isso me trouxe, que a autenticidade, ela faz isso. Ela faz com que você também, quando não há o ego inflado, porque ego todos nós temos, é você querer aprender com todo mundo. Tudo é uma razão de aprendizado. Principalmente a dor. Mas tem amadurecimento nisso tudo, né? Também. E aí, você comentou, né? Homem nenhum manda em você. E é uma coisa complexa. Porque se você encontrar alguém que conhece PNL, você sabe o que vai acontecer, né? É assim, tudo que eu quero que você faça, eu vou te pedir o contrário. Exatamente. E você vai achar que você está mandando. Não, mas aí também tem uma coisa. Mas aí eu pego um pouquinho, porque com a neurociência eu consigo entender o que está funcionando ali. Mas vai nesse ponto mesmo, né? Porque, por exemplo, tudo que a gente estava conversando e tal, o seu posicionamento. Eu falei, agora está explicado muita coisa. Mas é sobre isso mesmo. Então, o que eu falo, né? Não há autenticidade sem autoconhecimento. Sim, sim. Não há criatividade sem autoconhecimento. Não há resultado sem autoconhecimento. Não há ação sem autoconhecimento. Porque o que eu trago no meu trabalho quando eu trabalho dentro das empresas, treinamento, mentoria, e que eu trago também nas palestras, existem 5 coisas mínimas que você precisa saber sobre você. Como eu trago a psicologia aplicada, eu não trabalho com problema, dificuldade, defeito, como as pessoas colocam. Eu vou no resultado. Então, o resultado, ele traz o que para você? O seu próximo da qualidade. Então, a primeira coisa que eu uso da psicologia aplicada, ou da psicologia positiva, desculpa, as 24 forças de caráter. Quem não tem a sua, fiquem à vontade para me procurar, para saber mais sobre isso. Vocês também, a empresa. Quem não sabe as suas, não sabe nada sobre si. Nada. E ainda assim corre ser manipulado, né? Hã? E ainda assim corre ser manipulado, né? Exatamente. As pessoas têm técnicas, né? Tem. A gente conversa muito sobre isso, né? Acabou minha água aqui. Então eu pedi a sua água? Pode roubar a minha. Eu pedi a sua água? O que eu fiz foi te manipular. Exatamente. E eu achando que eu sou a controladora, que vai colocar ali, né? Por quê? Porque nenhum homem me diz o que fazer. Você viu como é que é? Entendeu? Olha a prática aqui, gente. E aí Ao vivo, hein? E aí eu já tô começando a ficar meio assim com ele. Nada. É porque nós estamos falando, né? Sobre autenticidade e sobre... como no título, né? Nós estamos falando sobre também liderança. E o quanto os líderes têm, de repente, de habilidade de usar a autenticidade e o conhecimento da PNL para fazer com que isso seja muito positivo para as pessoas. Por quê? Quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa no DISC que tem um D relativamente não, pouca coisa mais alta do que o I, o que nós temos? Uma pessoa com extrema capacidade de manipulação. Exatamente. Uma dominância absurda. Porque o I te traz essa habilidade de manipulação. Só que a pessoa que tem um D muito alto, ela está interessada nela mesma, né? Ou no resultado que não é especificamente algo para essa pessoa, não é para o benefício dessa pessoa. E outra coisa também interessante de você trazer isso, e por isso eu amo conversar com quem tem esse conhecimento. Guardar a nossa prova do crime aqui. Botar até lá embaixo, para ninguém ficar vendo. Mas uma coisa interessante que você trouxe é incrível como não todos, a porcentagem ela é um pouco assustadora, porque a dominância do perfil, né, comportamental do DISC, quando é o D, vamos botar aí que pelo menos 70% é narcisista. É verdade. E olha o perigo. E aí, o que acontece? E aí a gente vê que as grandes demandas dentro das empresas, de gestores, de líderes,
de diretoria, trabalham dessa forma. Porque eles já chegaram ali porque eles só são a grande maioria deles. Sim. Já chegaram ali por isso. Mas aí, esse líder que ele não se cuida, que ele não sabe qual é o perfil comportamental dele, que ele não sabe quais são as 24 forças de caráter, que ele não sabe qual é a característica principal dele, que ele não sabe qual é a personalidade dele, que ele não sabe qual é o temperamento dele, ele não sabe nada sobre ele. Aí ele é doente, ele mantém as feridas abertas que sangram em todo mundo, e a pobre coitada dos colaboradores tem que lidar com isso. O que acontece? A empresa não engaja. Uhum. E você, como dono de um império desse trabalha com pessoas, tem liderados com você, sócios, tem uma gama de pessoas ali com você. Aí você entende o quê? Que essas pessoas são infelizes, não produzem, estão doentes e elas não têm perspectiva. Aí o que acontece? O turnover sempre, todo mundo infeliz, trabalho sendo corrigido em cima de trabalho, de correção, pessoas que não conseguem dar o melhor e que pela deficiência emocional delas também não saem dali, né? Porque não é só a empresa que tem a culpa, é novamente, onde que eu quero estar? Sim. Por que eu estou ali? Como eu estou ali? Então, por exemplo, eu, claro, por causa do meu perfil, do meu histórico de vida, eu usava tudo como trampolim. Mas não é todo mundo que tem essa perspectiva, não é todo mundo que tem essa visão. Justamente porque não só a não se conhecer, tem um perfil que não é favorável para isso. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, o CNPJ não funciona sem pessoas. O primeiro CNPJ foi você. Se você, a gente estava conversando, né, eu e a Priscila lá te elogiando, falando, gente, essa pessoa é super acessível, ele é muito querido, muito simples, e aí o seu histórico de vida também te mostra isso, né, como a gente estava conversando. Então, assim, você foi a primeira pessoa desse CNPJ. E aí você construiu uma trajetória. Você quer realmente colocar tudo isso a perder? Você quer realmente que o que você construiu tenha um legado que não é favorável para você, nem para ninguém, nem para a história? E um dia acaba também. Sim. Um dia acaba, porque tudo na vida tem um limite. Sim. Então, quando a gente fala sobre gestão de pessoas, que aí foi que eu descobri, né? Já eu estava conversando com a Priscila ali nos bastidores, e aí a gente estava conversando sobre isso, né? Tem gente que vai passar a vida no mesmo lugar, na mesma situação. Por quê? Porque ela não entendeu que ela pode mudar isso. E ela já não quer mais. E aí ela continua o quê? Jogando as suas deficiências nos outros, projetando a sua infelicidade no outro. E aí tem gente que fala assim, eu gosto muito de uma frase que corre bem na internet, uma das primeiras que quem trouxe foi o Léo Kaufman, e ele fala uma coisa que é verdade. Ai, ele é difícil, ele faz coisas erradas, mas ele é um excelente profissional. Oi? Como? Querido, não existe meio termo. Porque, novamente, não se separa profissional de pessoal. Porque você é um ser humano. E esse ser humano, voltando lá naquela primeira fase que eu falo, ele está mais tentando se consertar do que se amar, que é aí onde está o erro. Eu concordo com você, e aí só me vem uma questão. Então a gente pensa de novo, adoro a pirâmide dos níveis neurológicos, né? Eu fiz um curso de 80 horas sobre aquela pirâmide. Uau! 80 horas. Então eu sou totalmente ignorante no seu lugar, tá? Quando a gente pensa naquela camada da identidade, que está lá em cima, a gente tem identidades, por exemplo, dentro da sua casa, você não é, por exemplo, vou usar a minha como referência, eu não sou CEO em casa. Eu sou marido, sou, sei lá, o provedor, sou algumas identidades. Então, eu concordo contigo que uma pessoa não vai ser uma coisa, né, dizer, eu sou uma boa pessoa, e não é, ou eu sou bom profissional, eu não sou boa pessoa. Mas será que se a gente não ocupa identidades diferentes, não é natural que a gente tenha, de repente, sabe, comportamento um pouco diferente? Lógico que eu não estou falando de caráter. Caráter você tem ou você não tem, né? Exatamente. Mas será que a identidade não influencia a gente nisso? Eu vejo, por exemplo, eu gosto sempre muito de um exemplo que acaba ocorrendo de erros de identificação na identidade. Como, por exemplo, imagine que o marido chega em casa e esqueceu o aniversário da esposa. A esposa olha para o filho ou para a filha e fala assim, filho, o seu pai é um insensível porque esqueceu do meu aniversário.
Quem que é insensível? É o pai ou é o marido? Ótima questão você nos trouxe. Excelente provocação. Vamos lá. Primeiro também a gente tem que entender como é a formação dessa pessoa. Uhum. Porque o que acontece, que é o que a gente estava falando lá atrás. Eu dou o exemplo, que eu vou trazer um caso aqui agora, que é um oposto pesado, mas aí vai mostrar a unção do que você está querendo nessa questão. Esse marido, o que o levou a esquecer? Mas também digo que se ele esqueceu, não foi a primeira vez. Então, esse marido, ele está atuante em qual papel dele? Porque nós somos vários papéis. Sim. E eu não estou falando nem da questão profissional. Mas nós somos vários papéis. Papéis que, novamente, nós trouxemos da onde? Lá da impressão que tivemos da primeira infância. Então, a gente está cheio de coisas aqui dentro. Umas saem, outras ficam, outras nem vão ser reveladas. A gente morre e nem vai saber. Que um dos casos é esse, né? Então, assim, se na infância a minha mãe me falou que o meu pai era insensível porque esqueceu o aniversário dela, eu cresci e carreguei a vida inteira o conceito de que meu pai era insensível, mesmo meu pai nunca tendo feito nada comigo. Entendeu? Exatamente. Por quê? Que aí é o que a gente fala, né? É o transporte de personalidade. Uhum. Né? E isso é muito grave. Porque o que acontece? Nós temos 3 contextos nessa história. Ele que teve a insensibilidade de esquecer. Isso não significa que ele é insensível. Todavia, ele já chegou num patamar que ele está insensível. Você concorda comigo, então, que na comunicação, talvez ela deveria ter falado que seu pai é um esquecido e não um insensível? Porque o insensível está na camada de identidade, né? E o comportamento está aqui embaixo. Eu posso me comportar mal. Exatamente. Eu contar uma mentira e eu ser mentiroso são coisas muito diferentes, né? Eu ter feito alguma coisa errada ou eu ser um burro, não é? São coisas muito diferentes. Isso, só que aí o que acontece? Eu amei você trazer essa questão de identidade. Por quê? Você também vê que nesses três contextos aí, você entende que o homem chegou numa situação onde ele está agora. Uhum. Né? Sim. Ele repetiu algum padrão aí. Não significa que ele seja, que é o que a gente acabou de falar. Mas ela trouxe isso por quê? Porque nela já está estabilizado ali uma dor. Uma sensibilidade de dor, onde ela vai cobrar dele o que no momento ele não pode dar. E aí o que ela fez? Transportou isso para o filho. Então, olha como é a escadinha comportamental e como é a escadinha emocional da vida. Olha a epigenética aí. Exatamente. E a gente sabe que tudo isso, né, como a gente fala lá do... Porque, por exemplo, da epigenética, a gente lembrando bem sobre o assunto que a gente estava conversando lá atrás, olha como o temperamento ele age nisso. O temperamento é o que digita quem somos e quem não somos. E o que fazemos e o que não fazemos, gente. É essencial, é primordial. Vou fazer até agora falar a frase que a Iá adora, né? É crucial que você saiba qual é o seu temperamento. Porque lá nós temos os pontos de melhoria e olha que coisa linda. Fala-se melhoria, não é defeito. E temos as nossas qualidades. Então, eu puxo isso muito com os meus clientes, que eles falam assim, Gil, que eu quero que a minha imagem fale sobre isso. Então, vamos desenhar aqui. Aí eu pego lá as dorezinhas, então, eu dou exercício para eles de 1 semana para eles identificarem como que eles botam isso na ação. Aí eles descobrem, porque eu falo, então, agora você tem que reconhecer o meio e reconhecer as atitudes, reconhecer para que você comece a não ter ação sobre eles. Mas aí, contrapartida, vai lá e abusa das qualidades. Gente, as qualidades, o que eu tenho de bom dentro de mim, eu tenho que dar, porque quanto mais eu dou, mais eu recebo. E as qualidades ditam quem nós somos como seres humanos. E, na verdade, é sobre isso, porque senão eu vou continuar a vida inteira me consertando e não me amando. Se eu não entendo quais são as minhas qualidades, eu não entendo como eu vou me amar. Eu não vou conseguir vencer esse processo, seguir esse processo. Então, eu vou trazer essa pontezinha mais grave aqui, que eu amei quando você falou assim, Gil, que em casa eu não sou CEO. Por exemplo, eu vou dar um caso que foi até um amigo meu que trabalhou nesse caso. Na época, eu pensava em ser psicóloga comportamental perito.
Que eu sou fascinada. Porque, na verdade, eu não sabia. Eu era fascinada pelo comportamento, mas não pela área em si. Uhum. E aí, lá em Brasília, eu até quase fiz um concurso para perita, né? E aí, o que aconteceu? Eu vou trazer o caso aqui. Susana Richthofen. A mãe dela era incrível profissional. Referência na América Latina, referência na Alemanha. Com o que ela trabalhava? Ela era psiquiatra. Ela era psicanalista. Aí você fala assim, como ela não enxergou uma filha psicopata naquele nível dentro de casa? Porque ela era só mãe. Sim, tem envolvimento emocional, né? Novamente, não existe essa questão. Eu sempre falo, né? Eu fiz até um artigo no LinkedIn sobre essa questão. Existe imagem profissional e pessoal? Só se você for bipolar, né? Existe sim as regras, Sim. o dress code, o ambiente, que você tem que se adaptar, mas você pode ser você mesmo. Então, por exemplo, muitas empresas me ligam, me mandam mensagem, Gilka, algumas eu tenho que criar o dress code, aí eu já chamo jurídico, porque tem pertencimento, e eu sou fiel a pertencimento, diversidade, inclusão. Só que aquilo você está transmutando. Mas tem lugares que já está pronto, e você tem que se adaptar. Então, não existe isso. Eu tenho uma imagem que eu vou ter que mudar. Não. Seu estilo e sua imagem, tem gente que não sabe que tem, é normal. Quando você vai fazer uma colorimetria com um bom profissional de estilo, aí você descobre, mas ele não muda. Gilka, mas antes eu gostava de algo, hoje eu não gosto. Não é que você mudou, é que você entendeu que você já passou uma fase da imagem que você era. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu faço algum trabalho de imagem, até mesmo dentro das empresas, eu desenho em 3 fases: infância, adolescência e adulto. Porque nós mudamos essas 3 fases. E nós fomos influenciados por várias coisas. E aí explica por que hoje você gosta de algo, mas não usa tanto, ou abandonou. E aí tem uma razão também porque você fez isso. Porque é sobre isso, nós vamos mudando. E aí não tem como você estar em casa sendo CEO. Você é o pai, você é o marido, você é o primo, você é o filho, o amigo, o irmão. Eu sou o que vou instalar a lâmpada em casa, não é? Então. Em casa a gente não manda, né? A gente não manda em casa, não. Você pode mandar aí, eu chego em casa, só você troca a lâmpada, você pode instalar lá o Paflon lá, você pode... Não, mas para você ver como isso é legal, como isso é bom, porque, por exemplo, hoje o mais importante também, e eu falei, a Priscila falou que viu um post meu que ela adorou, 2, na verdade, que um falou sobre isso. Onde você está? Qual é o seu papel? Como você exerce esse papel? Porque, por exemplo, as pessoas falam, você não é feminista, você é feminina, porque não quer acreditar que eu, como feminista, amo família, protejo a família, e família para mim é importante. Então, por exemplo, eu reconheço o papel dele na minha vida. Eu respeito, é importante para mim, e eu quero que ele seja o papel que ele tem que cumprir. Provedor, marido, futuro pai. Então, por exemplo, tem coisas que é igual eu falo para você, eu não aceito certas coisas de homem, né? A gente tem os nossos desafios, os nossos diálogos, né? Alguns mais quentes, mais baixos, como todo mundo tem. Onde que você nasceu? Brasília. Lá. E eu sou descendente de árabe, tá? Viu? Tá vendo onde é que você tá, né? Aí o que eu falo pra ele? Tem vezes que eu tô lá cozinhando, porque eu adoro cozinhar, adoro, né, cuidar dele, adoro mimá-lo, adoro... Aí as pessoas, não, então você não é feminista. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí o que eu faço? Adoro quando tem um pote que tá em casa, que eu não consigo... Eu vou lá, dou pra ele abrir. Gente, você acha o máximo, né? Vira o pote, dá aquela pancada no chão pra soltar aquela tampa dura, né? Quase quebra a mão, que abre aquele orgulho. Fala, só eu sou capaz chego pra ele, tem um negócio aqui que não tá dando certo, funciona pra mim. Aí, por exemplo, ele me apoia muito, nós nos apoiamos, né? Então, quando eu vou fazer live alguma coisa, aí ele vem entrar, porque ele é cheio de equipamento, né? O cara da tecnologia. Vem, bota microfone, aí as minhas lives agora estão maravilhosas, né? Que inclusive eu tenho que voltar, que é outro patamar que eu tenho que voltar a alcançar. Então, é sobre isso. Quando você entende todo esse conjunto, aí você começa a lidar com ele. Não é que o problema está resolvido, não é que você mudou. Gente, primeiro, quem promete para você... Aí lá vem de novo, né, a promessa. Quem promete para você, profissional, que você vai mudar em 3 dias, em 1 mês, que todo o seu negócio... Isso não acontece, isso é mentira. Porque não tem como você trabalhar o seu autoconhecimento e mudar uma vida inteira em meses. São anos.
E aí, às vezes, eu tô com os meus clientes, eu falo, hoje eu fiz isso, hoje aconteceu isso, aí todo mundo, você... Eu não acredito. Eu falei, gente, eu sou normal, eu tô crescendo como vocês. Eu só sei um pouco mais porque eu estudei. Porque eu tô ali caminhando nessa questão. Então, tudo que você tá trazendo é o que a gente vive dentro das organizações. Então, comunicar, como você falou, como é que eu faço isso? Como é que eu vou exercer o meu papel dentro da organização olhando para o meu comportamento, para minhas dores, porque tudo é comportamental. E comportamental lá de trás. Então, não é uma coisa simples. E quem dita a nossa vida, quem somos e o que fazemos, é o comportamento. Então, se você não conhece o comportamento, você não conhece nada. Você é julgado pelo comportamento, né? Julgado você não é quem você, o que você sabe fazer. Você é aquilo que você, né? Como você se comporta. Deixa eu puxar aquela pergunta que eu tinha te feito, que eu pedi para você segurar a resposta. Então, você estava comentando o seguinte, que você passa 4 horas por dia, com exceção dos finais de semana, se dedicando ao LinkedIn e tal. Qual é a tua fonte de inspiração? Sua fonte, onde que você busca inspiração? São livros, artigos, algum perfil específico que você busca para você ter inspiração de construção de conteúdo? Eu sou muito ambiente. Então, assim, sem brincadeira nenhuma, ele sabe, ele morre de rir, às vezes que eu pego umas coisas, eu falo, isso aqui vai servir para um post. Porque, então, como eu sou muito ambiente, eu sou muito sensorial, as primeiras coisas que me inspiram é o que está à minha volta, quem também está à minha volta. Segundo, muitas matérias de estudos meus. Terceiro, livros, porque, né, a gente conversou antes, amo ler, amo buscar livros, tanto é que eu dou 3 livros que mudaram a minha vida, eu indico para os meus clientes, indico no LinkedIn também, que ajudam na questão comportamental. Algumas pessoas que eu sigo, que eu gosto do comportamento, porque é ético, porque não tem ego, porque é aquela pessoa que batalha, e aí, novamente, o viés de semelhança é aquela pessoa que veio lá de baixo, né? Então, por exemplo, com todo respeito à sua esposa, à audiência, estou apaixonada pela sua história, né? Pelo ser humano que você é. A Priscila estava contando antes, e eu tinha estudado um pouco sobre a empresa e tal, por isso que eu amei também. E aí eu falei para ela, olha como que é isso. O líder reflete a empresa, que reflete o sistema organizacional dessa empresa. Então, ela falando a alegria que ela tem de trabalhar aqui, como ela chegou aqui, isso é lindo demais. Então, ao mesmo tempo que eu vim para cá, eu até falei para ela, Priscila, me dá, vamos conversar, vamos fazer uma live sobre isso, você deixa eu falar sobre isso num post e tal, porque é sobre isso. Então, tudo isso me inspira. E, novamente, eu brigo muito no LinkedIn, porque antes era assim, um post era um parto, porque eu botava um post extenso. E aí, para mim, era difícil, porque o C, né? Tem uma dificuldade enorme de lidar com informações, né? Podar informações. Hoje eu já trabalho isso melhor e com a ajuda de algumas pessoas, né? Inclusive o Léo. E aí eu trago mais coisas assim. Não é raso, mas na minha cabeça ainda fica raso porque é pequenininho e tal. Mas aí eu entendi como que funciona. Então, essas inspirações minhas vêm de tudo isso. E muito também da minha vivência como pessoa. Então, quando eu trago uma coisa que eu não sabia, né? Que me ajudou muito a conquistar esse público que é fiel. Eu não tenho 400, 500, 600, eu não sou referência em nada, sou HR Influencer, já tive ali no portal da Favicon, que mostra, né, quem está no ranking, quem não está. É, uma ferramenta recente essa, né? Mas o que eu mais amo é que quando eu levo algo real, eu recebo várias mensagens no privado. Gil, que eu passava por isso. Gil, que eu estou passando por isso. Gil, que aquele seu... sabe como que eu vendo muita mentoria? E olha que eu não tô nem fazendo social selling, eu fazia muito social selling antes. Mas ficou tão... Que aí eu coloco, aí eu conto assim, gente, ninguém contou isso pra vocês, mas a tia Gilca vai contar, porque eu brinco às vezes no post, né? Falo, gente, a verdade é essa daqui. Quem tá te contando diferente, não é verdade. Essa pessoa tá te dando uma informação, ela tá te dando uma referência que é da vida dela. Outra realidade, não é você, não é sobre você. Não adianta eu falar assim, igual, por exemplo, teve um caso no LinkedIn que foi muito engraçado, virou assim, que tinha uma pessoa rica, veio da riqueza, herança, nunca trabalhava, né, nas questões aí das empresas do pai e tal. Essa pessoa, ela colocava coisas absurdas assim no LinkedIn. Meu escritório não sei aonde. Que tá fácil fazer isso aqui. Que isso aqui dá resultado. Como que eu vou me basear nisso?
Se, vamos supor, eu vendo o almoço para comprar janta. E aí, o que acontece? Eu não me conheço, eu não me cuido, eu não sei o meu lugar nisso. Aí, desculpe o linguajar, mas é para vocês entenderem muito bem. Eu vou me sentir o quê? O cocô do cavalo do bandido. Aí eu desisto de tudo. Aí eu paro. Aí isso vai ativar o quê? Minha falta de autoconfiança, autovalorização, autoestima, autoaceitação. Meu autocuidado vai lá pro lixo, porque você já pensa, eu não sirvo para nada. Eu não consigo fazer as coisas. Aí você continua onde você tá. Porque eu vou falar, quando eu decidi vir para esse caminho, teve medo. Porque nunca ninguém pagou minhas contas, nunca ninguém me bancou. Tudo que eu tenho é do meu trabalho, tudo que eu tenho é que eu construí. E eu estava numa pandemia. Eu falei, ou é agora, ou eu vou voltar numa situação bem mais complicada. Ou talvez tendo que voltar para Brasília e falar, deu tudo errado, eu preciso morar aqui porque eu não tenho onde ir para ir. E a última das últimas questões, porque eu não sou de pedir ajuda, né? Eu tenho essa dificuldade. Então, é sobre isso. Então, é entender aqui quem eu quero ser. Eu sempre dou 3 questionamentos para os meus clientes e falo isso nas palestras também. Quando você quer mudar, quando você quer ir em busca dos seus sonhos, quando você quer se realizar, você precisa ter 3 questões muito claras. Por que eu estou fazendo isso? Como eu vou fazer isso? E quando eu farei isso? Se você não tem isso aqui muito bem definido, você bate na trava o tempo inteiro. Ou você nem sai de lá. Porque, novamente, o quanto eu me conheço para realizar o meu sonho. Eu tenho um amigo que uma vez, ele é maravilhoso, e ele é norte-americano, né? Aí ele falou, aí teve a gente conversando e tal, eu falando, ele só ouvindo, né? E daqui a pouco falou assim, não, porque não tá dando certo, porque é o que eu mais quero. E ele, não. Simples assim, ele, calma. Um fofo ele. E o pai dele é simplesmente o diretor da Microsoft lá nos Estados Unidos. Aí eu falei, mas pra você tudo é fácil? Porque naquela época eu tava no posicionamento do vitimismo, né? E eu, mas pra você, Ted, tudo é fácil, que não sei o quê. Aí ele falou, não, Gilca, não é sobre isso. Porque se você realmente quiser, você vai fazer. Se você tem um sonho, você vai realizar. E aí volta naquilo que a gente falou do Nelson Mandela. Ele nunca se imaginou. Ele sabia que ele ia sair de lá. Ele não se imaginava naquela cela que não tinha nada. Só estava de corpo, né? Só de corpo. A mente dele nunca esteve ali, né? Assim como aquele outro exemplo que a gente falou do Viktor Frankl também, né? Exatamente. De Auschwitz. Eu já te cortei, né? Deixa eu fazer uma... Não, tá ótimo. Eu posso trazer um público para essa conversa? Por RH. favor. Vamos lá. A Inspend, ela é um hub de educação corporativa e a gente fez esse reposicionamento em 23, quando a gente fez a mudança de nome de ISAT para Inspend, e a gente se colocou então como um parceiro do RH. Até estava num evento em Goiás e tinham vários fornecedores, várias empresas nesse evento, e aí todo mundo falando assim, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Brasília, eu sou de não sei aonde. Aí quando chegou a minha vez eu falei assim, eu sou do RH. Ótimo! É porque não importa onde eu tô, né? Exatamente. A gente vive e respira para poder atender o RH. E como um hub, a gente tem solução de diversos temas. Seja ele para plataforma de LMS, seja ele para entrega de conteúdo, programa de liderança, enfim, tudo que um RH precisa, nós temos. E mais recente, a gente fez a aquisição de uma empresa que veio de um cientista do MIT, onde... pensando de novo na pirâmide dos níveis neurológicos, né? Minha cabeça quase que funciona dentro dela. O DISC MBTI está na camada de comportamento. Né? Pesquisa de clima está na camada de ambiente. Isso. Então, ambiente, clima, comportamento DISC MBTI ou Big Five, talvez tenha um enneagrama. Isso. E a gente está nessa camada de cima, nós estamos na camada das capacidades. Então não importa se a pessoa é introspectiva, se ela é alto D, se ela é alto C, eu preciso desenvolver a competência, né? Porque não importa, por exemplo, se você é um alto C, se você precisa vender, eu preciso te dar competência de vendas, então não importa qual é o teu perfil. Exatamente. E o que a gente tem sentido, né, em apoio com o RH é que o RH tem buscado pouco desenvolvimento próprio, é como se ele fosse a mãe da empresa. Ele cuida da saúde de todo mundo, cuida do desenvolvimento de todo mundo, mas me parece que ele cuida pouco do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Você sente isso também?
Tanto eu sinto que esse foi o tema pedido para eu palestrar no RH Summit, né? E o meu tema foi muito legal, né? A liderança e o espelho. Quem não se olha, não lidera. E o RH tem um problema sério, né? Porque, assim, como você falou, o RH cuida de todo mundo. Quem cuida deles? Uhum. E quando é o RH solitário? Que no RH Talks eu falei sobre isso, o RH solitário, né? Eu e o Bruno Moura, maravilhoso. Quando vocês quiserem falar sobre diversidade, ele é o cara para falar sobre Convida ele isso. para vir aqui no podcast, se você depois... Vou falar, ele e a Niodara, você precisa trazer essa dupla para cá, é outro nível. Ótimo. Porque eles têm essa consciência, esse autoconhecimento que nós temos e a realidade dos fatos, sem militância, sem problemas, entendeu? Sim. Que é o que a gente precisa hoje, leveza para resolver as questões. E aí, o que acontece? No RH Talks, nós falamos sobre isso, por quê? Como que eu lidero uma pessoa se eu não sei me liderar? Não tem como, porque cada um dá o que tem. Não tem como eu oferecer algo que eu não tenho. Porque a outra pessoa não vai nem receber, porque ela já não sabe, ela sente que sabe que eu não tenho algo para dar. Ou ela vai cobrar porque ela não sabe que eu tenho e que eu não tenho. E isso vai de competências, soft e hard skills, e o lado humano de quê? Desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Não tem como o RH liderar, não tem como o RH cuidar se esse RH não está sendo tratado por inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Você pode repetir nessa câmera aqui? Eu gosto quando eu falo assim, não tem como, eu gosto disso. Não tem como, gente, como falava o Paulo Gustavo, não tem como, não tem como. Não tem como desenvolver um RH sadio, um RH eficiente, sem desenvolvimento pessoal e sem inteligência emocional. Porque vocês estão dando tanto e vocês não recebem nada. Então, esse profissional do RH, para lidar ali com a gestão de pessoas, o desenvolvimento e o resultado dessa empresa, vocês precisam se cuidar. Vocês precisam investir em si mesmos para que vocês consigam entregar para a empresa o mínimo que é esperado. E eu não estou falando do máximo, porque se eu não tenho desenvolvimento pessoal, se eu não tenho inteligência emocional, eu não consigo suplementar o RH. Eu não consigo ajudar na gestão de pessoas. Eu não tenho resultado, eu não tenho engajamento. Porque não tem como você dar o que você não tem. Inclusive, quando você fala, por exemplo, sobre a questão da autoimagem, né, de construção de imagem, o conhecimento, ele ajuda muito na construção dessa imagem, porque traz mais confiança, né? Exatamente. Quando eu trabalho a autoimagem com as pessoas, e hoje eu não trago mais tanto isso para o vestir, o ter a postura, eu nunca fui sobre roupas, né? Meu trabalho nunca foi sobre roupas, quando eu era só consultora de imagem. Eu já tinha desenhado todo o perfil para a pessoa entender o que ela queria mostrar, como ela queria ser vista, notada e lembrada, qual era o legado que ela queria construir com essa imagem. Então, por isso que o meu livro é A Imagem Tudo Fala e Tudo Nela Comunica. Porque o que acontece? Se eu sei o meu temperamento, as qualidades dele, naturalmente, quando eu estou intensificando isso, colocando isso em prática, aí sai ali o quê? Visivelmente, a ética. Uhum. Visivelmente, o comportamento, a dualidade da minha imagem. O que é a dualidade da minha imagem? As minhas características pessoais. A minha personalidade. É isso que eu uso para lidar com você, para lidar com o Juan, para lidar com ele, que está ali atrás da câmera, nos auxiliando. Para quem me trouxe aqui, para quem manteve o primeiro contato comigo. Então, por exemplo, quando eu te conheci, que eu vi você lá com o pessoal, dentro do stand, tranquilo, aí eu olhei para ele, primeira coisa que foi que eu falei para Priscila, olha a acessibilidade desse homem, na posição que ele está. Porque também não é só uma questão de representatividade. Ah, eu fui pobre, eu saí não sei da onde, eu perdi o pé, eu perdi a mão, eu sou PCD, eu sou a melhor pessoa do mundo e eu trato todo mundo bem, tá tudo... Não, a gente sabe que tem pessoas nessas questões que é o demônio. É verdade. Não é sobre isso, é lá dentro. É a minha autenticidade, a essência e como eu coloco ela para fora. E o RH, ele tem um problema muito sério com isso. Porque o RH, ele lida com essas pessoas. Ele lida com essas pessoas, e ao lidar com essas pessoas, aí o que vem lá? Os vieses. Sim, julgamento. Né? Os julgamentos. Não, o RH, é por isso que eu falo novamente, líderes. Líderes e RH.
Cuidem dos seus vieses. Identifique quais vocês têm, porque vocês jogam isso no outro. Na pessoa que está sendo contratada, na entrevista de emprego, nos primeiros 3 meses de experiência. Tanto é que a gente lá em Brasília, a gente fala muito, né? Que tem empresa que é papel de parede. O que é isso, Gilca? Papel de parede mesmo. Ele bota lá um papel lindo, daqui a pouco o papel cai. E você vê que a parede estava destruída, ou que nem tinha mais uma parede, ou que tem vários buracos, várias crateras, e você caiu nessa. Né? E tem muito, né? Tem muito. Eu falo que o conto da sereia encanta muita gente das empresas, né? Porque quando você vai entrar, promete 1000 coisas quando você entrou na meia metade. E aí, você sai, você fica, você fala, eu vou lidar com isso. Não, eu vou conseguir mudar isso. Primeiro, nós não conseguimos mudar nada. Nem ninguém. Nós não temos esse controle. Você não muda ninguém, você não muda nada, você não muda situação alguma. A situação pode mudar porque você mudou. O autoconhecimento é isso. Eu não tenho controle sobre nada. E você já viu quanto tempo nós estamos aqui, né? E eu queria ainda ficar mais um tempão, 1h31, né? batemos o nosso tempo. Fala sério, hein? E eu, por mim, tinha mais... Eu nem entrei no roteiro. Nem entrei nas perguntas que tinham me mandado pra cá. Ai, mas vai vir aquela perguntinha da IA. Ah, tem que ter, né? Conta pra eles que você vai fazer isso comigo. Temos que ter. Olha, A querendo IA, tirar do controle, gente. a tecnologia, né? A IA tá tão atual, né? Ela precisa fazer parte dessa pergunta. Total. E eu vou dizer uma coisa pra você. Eu era resistente e eu cresci muito com a IA, fazendo muitos trabalhos legais porque eduquei a minha IA. Que a gente falou lá no início, né? Você sabe que você comentou que a sua IA fala uma palavra, que é a palavra... Você trouxe uma palavra, a IA sempre, a IA adora usar. Qual foi a palavra? A crucial. Crucial. Ela nunca usou comigo. Nem Nunca. comigo. Não aparece. Nem também porque eu vi umas que são falando assim, né, sobre a questão do título e tal. Falei, mas na minha nunca apareceu isso. E eu, como chata, porque tudo tem que vir de mim, aí eu uso pouco. Eu boto um monte de coisa minha e vou colocando um pouquinho dela ali pra ajustar. E eu ainda falo assim no final, porque o Léo me ensinou, né? A Educa fala com ela direitinho que ela vai fazer igual a você, que ele fala que a IA dele é debochada igual a ele. Aí eu falo assim pra IA, eu não quero nada de você, hein? Eu quero que você seja fiel à minha essência. Eu ainda sou assim, prepotente. Eu falo pra IA. Aí ela coloca lá, muito bem, sim, vamos. Aí ela coloca. Aí eu falo assim, tem que mudar um pouquinho isso aqui. Porque aí a Juliana do Seeds Dreams... Você tem que chamar aqui também, ela é maravilhosa. Faz o convite, pode fazer. A Juliana do Seeds Dreams, ela ensina muito no atendimento ao cliente. E ela me ensinou muito sobre a questão de olhar esse acolhimento, né? E isso está tudo ligado com o RH também. Porque o acolhimento é isso. É a experiência do cliente, mas antes do cliente existe quem? A equipe. Uhum. Então, ela me ajudou muito com isso. E ela falava para mim, Gilca, eles usavam bastante, né? Aí ela falou assim, Gilca, mas ele não vai fazer o seu trabalho. Mas aí você faz assim, fala para ele, eu quero melhor disso, eu quero isso. Aí eu fui fazendo. E é sobre isso. Aí não usa essa frase no meu trabalho também. Quando qualquer coisa que eu pesquiso, que eu falo, não sai. Por que você acha que o RH é tão resistente às coisas, né? A gente percebe que, eu estava comentando, né? A gente, então, comprou essa ferramenta de... Ele é um assessment. Pensa num assessment diferente de um DISC que ele trabalha, por exemplo, o que mais te define, o que menos define. Ele tem contexto. Então, ele é uma história e a pessoa toma decisão em cima da história. Então, o que é legal nela, né? Se você fizer ela hoje e fizer um treinamento, daqui um mês e meio, você fazer ela novamente, ela muda o nível de dominância das suas competências. Então, você tem lá diversas competências e ela vai aprofundar. O que a gente entende de benefício? É que o investimento do RH é mais assertivo quando a gente passa por um assessment desse. Uhum. Porque dar um treinamento genérico, beleza, ele atende uma parte. Mas será que é o melhor investimento? É pegar um time de vendas e dizer o seguinte, tem as competências essenciais de vendas. Negociação, comunicação, por exemplo. Se eu der um treinamento desse para um grupo, aquele de repente que está naquele grupo e que dá aula na FGV desse mesmo tema, vai dar risada no treinamento. Você não vai engajar, você vai ter uma série de coisas. Uhum. E quando a gente fala para o RH que isso pode ser mais assertivo, a gente percebe muita resistência no RH. Vamos voltar ao início. Por que o RH está resistente? Porque ele não está preparado. E aí vem o quê? Vem o medo,
Vem aquela coisa, mas sempre foi assim. Uhum. Né? Tem muita gente É dentro. verdade, é Né? verdade. Ele fala, mas sempre foi assim e funcionou. Mas você não quer uma melhoria? Por quê? Porque, novamente, o autoconhecimento. Cadê a preparação desse RH? Por isso que eu falo lá, por isso que eu falei lá, inclusive está disponível ainda para vocês assistirem, quem quiser. Por isso que lá no RH Talks a gente falou. Quando você não prepara o RH, o medo dele é que comanda o trabalho dele. E aí, nesse medo, vem todos os gatilhos, crenças limitantes, traumas. E aí, ele passa isso para a equipe. Ele vai treinar essa equipe dessa forma. Tanto é que, por exemplo, olha a importância do RH também entender o Enneagrama para o RH. Eu acho incrível. Sim. Por quê? Porque aí o Enneagrama, ele limita um pouquinho você dos seus vieses. Porque se você entra aí, por exemplo, no RH Summit, né, com o Léo aí, com outras grandes pessoas incríveis que trabalham aí trazendo pra gente os exemplos de entrevistas. O Luciano Santos, ele traz cada case, porque o pessoal manda para ele. Né? O livro dele traz cada coisa, que também foi ele que vivenciou. E aí, você olha isso e você manda, por exemplo, uma pessoa que é... Vamos supor assim... Uma pessoa que ela é resistente a mudanças. Você é resistente a mudanças. Se você está vindo para a empresa, eu vou te entrevistar. E eu adoro mudanças. Só que eu não estou afim de ter que te treinar. Você já devia estar vindo pronto para mim. É a minha cabeça. Não me serve. Eu nem olhei suas qualidades. Eu nem olhei que você é treinável. Eu nem vi suas soft skills, suas hard skills. Porque eu nem te dei essa oportunidade. Então eu enviesei você. Por quê? Porque ele não vai aceitar as mudanças que eu tenho para colocar aqui. Ele vai me dar trabalho, ele vai me dar dor de cabeça. Já não serve para mim, eu não quero. E aí eu perdi um baita cara para trabalhar na minha equipe. Porque, novamente, as minhas dores, o meu medo. E aí também, esse cara, essa mulher é incrível. Olha o posicionamento dela, olha isso. Mas ela vai me dar trabalho porque ela vai começar a empoderar muito aquela equipe ali. Aquela equipe vai querer coisa que eu não tô afim de fazer. É por isso a resistência. E você sabe que tem uma fórmula matemática para resistência à mudança? O Juan, que é o nosso engenheiro, sabia que tem fórmula matemática? Eu ouvi falar. Eu ainda não pesquisei, só não entrei nesse ponto. A fórmula, ela é I vezes V vezes PP tem que ser maior que RM. O que significa isso? O I é o incômodo, o quanto você está incomodado, o quanto você está inconformado ou insatisfeito com algo. Se você não tiver incômodo, você não vai, né, nem te inicia nada. O V é de visão. Se eu não tiver visão de onde eu quero chegar, também não adianta. Então, se eu estou incomodado, mas eu não sei o que eu quero, não sei onde eu quero chegar. O PP é o primeiro passo. Se eu também não sei como começar, eu posso, de repente, fazer, eu estou incomodado, eu sei onde eu quero chegar, mas não sei, eu estou gordo, né? Quero ser magro, mas como é que eu começo? Então, eu preciso saber o primeiro passo. Tem que ser maior que a minha resistência à mudança. Nossa, maravilhoso, que eu vou copiar isso aí. Se a gente consegue isso, a gente consegue sair da inércia, entendeu? Esses são pontos extremamente relevantes para a pessoa que quer mudar. Vamos para a pergunta? Vamos. Lá vem, gente, ó ele querendo, ó. Senão eu vou ficar com você aqui até se deixar, nós ficamos no bate-papo aqui, ó. Vamos lá, vamos ver o que nosso chat GPT... eu tinha uma outra coisa que eu queria passar aqui antes de abrir a pergunta. Tá bom. Nós estávamos falando, né, sobre o RH. Semana passada eu fiz uma palestra para o RH, falando sobre crença, para um time de DHO. Aí eu fiz a seguinte brincadeirinha com ele de uma historinha, né? Tipo, era uma vez um RH que não tinha verba. Depois, né? Era um RH que achava que mais cursos representava mais aprendizado. Era uma vez um RH que mediu o sucesso pelo número de acessos. Que a plataforma, né? Acha, olha, teve um montão de acesso. Era uma vez um RH que oferecia o mesmo curso de liderança há 5 anos. Uau. Era uma vez um RH que apostou tudo em inteligência artificial. Tudo isso aqui é verdade, tá? Tudo isso aqui é case de clientes nossos. Gente, chocada. Era uma vez um RH que fazia avaliação de desempenho uma vez por ano. Era uma vez um RH que ignorou os dados. Era uma vez um RH que queria ser estratégico, mas não era nada. Tudo isso aqui são cases reais que a gente tem aqui de RH. Por isso que eu falei, né? O RH resistente. E às vezes a gente chega lá com tão boas ideias e o que você compartilha de conteúdo também com o RH, e às vezes vocês não estão abertos, né,
a receber tudo que você tem para compartilhar. Porque só tá visualizando o problema, né? É? Vamos ao desafio da inteligência artificial. Vamos lá falar com o nosso chat GPT. Ó, até agora a gente estava sendo amigo, hein? Quero ver se a gente vai continuar. Agora nós somos ainda mais. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou recebendo aqui no meu programa de podcast, aqui no Inspendcast, a Gilka Ferreira. A Gilka está falando aqui nesse podcast nosso hoje sobre posicionamento autêntico, né? E a nova competência de quem lidera. A Gilka é especialista em imagem, ela também é especialista em comportamento e autoconhecimento. Ela é top no RH Influencer desde 2023. Também é uma expertise gigantesca em gestão de pessoas, é palestrante, treinadora, mentora, desenvolvimento de pessoas e liderança de carreira. E eu gostaria que você fizesse uma pergunta para ela. Que legal que a Gilka está participando do podcast. Uma pergunta interessante para ela poderia ser algo como: Gilka, na sua visão, como o posicionamento autêntico de um líder influencia a cultura organizacional de uma empresa? Acho que ela vai ter insights super interessantes para compartilhar. Gente, estou fascinada com isso. Eu nem sabia que podia fazer isso. Uau! Vamos lá. O líder, ele é tido como o atalaia. Ele é o ponto central de tudo. Então, ele influencia positivamente ou negativamente. Por que o posicionamento dele influencia? Porque ele contém a força, as informações, as decisões, e ele deveria mostrar como fazer, ou ele aplica o que deve ser feito. Quando nós somos um grupo, até na matilha existe um líder. O líder, ele é essencial, ele é importante. Eu preciso seguir alguém. Eu preciso ter alguém como uma fonte para realizar o que me foi dado. E é por isso que o líder impacta. Por que o posicionamento dele é importante? Porque sempre terá alguém esperando algo dele, ouvindo o que ele tem a dizer e executando o que ele pediu. Então, o que ele emana para essas questões precisa ter escuta ativa, capacidade e, principalmente, humanização. Então, por isso que o posicionamento do líder, ele impacta a questão organizacional da empresa. Porque ele é a cabeça, ele é a força, ele é a âncora, ou deveria ser. Então, fato é, quando o grupo cai, você tem a resposta do porquê lá no líder. O guardião do valor, né? Ou não, né? Ou não. Então, o líder é o atalaia. Ele é aquele farol, ele é o ponto. Então, a responsabilidade do líder com os liderados, desde o RH a todas as sessões que entram dentro de uma empresa, ele deve se questionar sempre que tipo de líder ele está sendo, que tipo de líder ele quer ser, por que ele é um líder, aonde ele quer chegar como líder e o que ele quer fazer com a liderança dele. E, novamente, um líder que não olha para si, que não sabe se liderar, ele não vai conseguir liderar ninguém. Não adianta. É sobre autoconhecimento. Porque o que eu estou entregando como líder são muitas pessoas que estão precisando desse líder. São muitas pessoas que estão envolvidas com esse líder. Então, novamente, o posicionamento dele é importante porque ele é o farol, ele é o atalaia, ele é o ponto de partida. Saiu errado dali, vai dar errado lá na frente. Saiu certo dele, vai dar certo lá na frente. Então, o posicionamento dele precisa ser com uma escuta ativa, com autoconhecimento e com humanização. Eu sei que teoricamente seria a última pergunta, mas eu estou gostando do papo. Traz o colchão. O nosso tema, né, é sobre a nova competência de quem lidera, quando a gente está falando sobre posicionamento autêntico, né? Como que desenvolve essa competência? Então, é um desafio, mas é possível. E, novamente, como que eu faço com que isso seja um ponto que dê certo? Porque não é só ser uma questão, não é só ser um ponto, não é só o início de tudo.
Mas como eu faço que isso seja algo de qualidade, importante e sustentável? Vamos voltar para o início. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Não adianta, não tem como você fugir disso. Não existe autenticidade sem autoconhecimento. Por quê? Se eu não sei como eu funciono, quando eu funciono, onde eu funciono, o que eu vou realizar, o que eu vou fazer, o que eu vou construir. Não tem autenticidade. Porque se eu não tenho tudo isso, eu sou de novo um camaleão. E o perigo do camaleão é o quê? Ele pode até morrer estagnado no mesmo lugar que ele está. Porque ele está reagindo a uma situação. E tem uma coisa que o Juan fala, que às vezes a gente brinca muito, né? Que eu falo pra ele que ele é ariano, né? Opa, aí. Ah, que é isso, 20 gente? de abril, pô. Não, isso aqui... Peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Então, primeiro, eu já falei que lá em casa não vai nascer ariano. Acabou, para aqui. Para ali. Mas uma coisa que ele fala, muito engraçada, que é verdade, né? Quando você chega com o seu objetivo de mudança e você coloca isso como ponto central, você não é mais reativo. Você é o que aplica a mudança. Então é por isso que a gente não pode ser camaleão, porque eu não posso pedir licença para ser quem eu sou. Eu não posso pedir licença para mostrar a minha autenticidade e fazer com que as pessoas entendam como ela é e respeitem a minha autenticidade. Eu tenho que já mostrar ela bem clara, sem nenhum dedo, sem nenhuma pisar de ovos, porque também eu tenho que entender se cabe ali o meu lugar. Eu tenho que entender também se é ali que eu quero estar. Porque também não adianta eu ser autêntico num lugar que não é um lugar para mim. Uhum. Eu vou perder o pouco que eu tenho disso. Porque se eu estou num lugar que não é para mim, parte da minha autenticidade já se foi. Ela tá ali, ó, sabe a bateria que tem os níveis? Hein? Ela já tá, ó, chegando no finalzinho do nível ali. Por quê? Porque eu estou deixando que me modulem. Eu tô igual o camaleão. O camaleão, você chega perto dele, ele tá aqui na parede branca. Aí ele fugiu pro verde, mas você conseguiu pegar ele, ele vai ficar verde, a gente sabe disso. Aí você fica ali, horas com ele. Ele vai ficar até ele morrer. Então, ou a gente vai ser igual... Você já ouviu falar da situação do sapo que morre na panela? Uhum, sim. Ele chegou ali, a água estava quentinha, morninha, gostosa. Oh, que coisa boa, né? Nunca fiquei num lugar tão bom assim. Daqui a pouco, tá fervendo tudo, ele já não consegue mais sair de lá. E ele morre cozido. Então, é sobre isso. A minha autenticidade, ela não pode estar condicionada ao espaço onde eu grudei ali e me tornei aquilo. Ela não pode estar dentro dessa panela. Porque eu vou morrer. Então, a minha autenticidade é o quê? É ser quem eu sou, e entendendo aonde dar para eu ser quem sou e aonde eu quero estar. Então, é por isso, novamente, voltando lá no início, se eu só me conserto e não me amo, eu vou aceitar o que vier. É igualzinho a Alice. Você quer ir para onde? Não sei, qualquer lugar serve. Só que esse qualquer lugar te custa muito caro. Entendi. E outra, se eu não tenho líder autêntico, eu não consigo me comunicar com ele. Porque esse líder é o quê? Manipulável, insustentável, difícil de lidar. E sem a força que eu preciso para seguir a liderança dele. Então, por isso que esse posicionamento do líder é importante que seja comunicativo, humano e sustentável. Se não é comunicativo, humano e sustentável, a liderança não segue adiante. Falei que o papo ia ser bom? Dicas sobre livros, séries, filmes. Quais são as dicas da Gilca? Então vamos lá. 3 livros que eu amo muito, que mudaram a minha vida, me ajudaram muito no meu desenvolvimento. Eu trago muito para as minhas mentorias. Então, Mindset. Eu amo Mindset. Carol Dweck, é isso? Isso. Psicologia positiva. É incrível. Psicologia positiva, não, desculpa. Inteligência positiva, desculpa. Esse livro, se você quer entender um pouquinho de
Autossabotagem é esse livro. E ele tem na leitura você ganha um link para você fazer o teste, que é mais ou menos parecido com o DISC, e ali você descobre todos os seus sabotadores. Por que que eles estão ali, como que eles são tratados, como que você negocia com eles. E os sabotadores enfim, né? É um poço sem fim. Então, é por isso é muito legal entender o essencialismo. Se você quiser, depois eu mando tudo anotadinho para você colocar aí. O essencialismo, gente, por que que eu gosto do essencialismo? Porque ele te ensina a trabalhar com prioridades. E no autoconhecimento é uma das primeiras coisas que você aprende. Prioridade existe no plural? Existe. Existe porque assim, eu vou te dar um exemplo meu, tá? Como que eu defino as prioridades da minha vida hoje? Primeiro, minha vida pessoal, relacionamentos, seja ele qual for, amigos, famílias, ele. Segundo, negócios. Terceiro, como eu quero o resultado de tudo que eu vivo. Porque nesse primeiro aqui, está incluso principalmente o meu autocuidado, porque né, eu só posso dar o que eu tenho, os meus momentos que eu não vou sacrificar, igual eu falei para você, não posso fim de semana. Rarissimamente isso vai acontecer. Porque eu estou nos ambientes e nas situações e nos locais, novamente, como, por quê, quando, do que eu gosto. Aí os meus negócios, por quê? Eu preciso pagar meus boletos. Sim. Né? Quando eu entendo tudo isso, e olha aqui, ó, você sabe disso, todo dia é uma história, uma transformação, é uma questão, e tem aí o nosso país, né, com tantas outras questões que a gente precisa viver, que a gente estava conversando sobre isso, e no final, o resultado. Como é que eu lido? Como que eu lido com os resultados? Porque eu aprendi uma coisa com uma pessoa muito sábia. E essa pessoa sempre falava assim para mim, Gilca, você pode ter o que você quiser. Você pode, você vai conseguir. Aí ele, mas você vai saber manter? Isso é mais difícil, né? E aí eu cheguei à conclusão, eu falei, gente, é verdade. Então, eu tenho isso como um karma, assim, pra mim, né? Tá ali, tá na minha vida, vai pras outras, que eu quero isso pra mim. Eu penso nisso. Como eu vou manter? Entendeu? Então, eu sempre tenho esses livros, então por isso que eu falo pra você que a primeira prioridade sou eu, porque quando eu quero essas coisas, eu estou me priorizando. A segunda é o meu sustento. E a terceira é o resultado de como eu vou lidar com tudo isso. Por que tá dando certo? Por que não tá dando certo? Então, sim, existem prioridades. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que a sua prioridade, até pelo seu perfil comportamental, vai vir sua família, os negócios. Aí o resto é o resto. O resto você sabe lidar, o resto você sabe montar. Mas, novamente, quando, por que, quando? Né? Então a gente tem que entender isso. E assim, tem uma série que eu gosto muito, que assim, ela é interessante, não é, quando eu comecei eu nem gostei tanto, mas assim, é pela forma como tudo é trabalhado ali dentro, e a gente trouxe muitas dessas coisas aqui, principalmente a manipulação, que é o The Switch, né? Ali o negócio é pesado. Então você começa a ver aquilo ali e você olha, opa. E outra também que, mas Gilca, isso tem a ver com a realidade da vida pelo seguinte, quem eu sou, onde eu me coloco e o porquê do que acontece comigo, que é o Law and Order SVU, né? Eu amo. Porque ali você entende como... Essa eu não conheço, de onde que é essa daí? Nossa, você não conhece? Não. Universal. Vai assistir, maravilhoso. Eu assisto, acho que já tá na 25ª já. Puxa. Não, é incrível. Porque ali você entende... Quem é o ser humano? Como ele funciona? O que ele é capaz de fazer? O que ele não é capaz de fazer? Então, eu gosto muito porque ele trata de pessoas. Novamente, pessoas, né? E também uma coisa que é legal para você, que dá para as pessoas entenderem como as pessoas funcionam, é um que passa na TV fechada também, que são casos do FBI. Eu não estou lembrando agora qual é o canal, mas é só jogar lá, você vai ver. Não é o CSI? Não é um CSI, mas é legal porque, assim, ele tem todos os tipos de assuntos abordados, mas, novamente, comportamental. Desde empresa até a casinha do vovô, lá no asilo. Não é o The Mentalist lá? Não. Tá. Mas esse ele vai te mostrar como o ser humano ele age em todos os prospectos da vida dele, todas as fases, que aí entra o que a gente conversou aqui desde o início. O comportamental é comportamental, não é caráter, não é ética, é o que você abraçou para você, que é o que eu falo muito para os meus clientes. O que venderam para você, de quem você é, que você comprou? Entendeu? Porque tem isso também. Sim. Que é o que a gente volta a falar lá, quem está parado no lugar. Então, tem
dicas aí que eu dou para você. E outra coisa também, é sempre bom lembrar, ver artigos que falam sobre questões comportamentais, tem muitos cursos grátis comportamentais, faz, porque você começa a entender como é que você funciona, você começa a se identificar. Eu cheguei nisso porque quando eu comecei a ver questões sobre mim, é o que eu falo sempre, eu fui meu primeiro case, né? Eu cheguei até aqui. Então, é isso que o RH precisa fazer. O RH, para ele não se tornar tão engessado e tão rígido, e tão, não, né? Que ele já viu, não vai funcionar. Primeira coisa que você escuta do RH, não. Ele precisa entender de pessoas. Eu só entendo de pessoas quando eu vou atrás de comportamentos, casos, inspirações, lições, né? Tem 2 filmes, mas o problema é que agora eu não estou lembrando o nome, mas depois eu posso mandar para você. Tem um filme também que ele é muito inteligente, muito interessante, que ele fala sobre uma questão que, eu não sei, o cara foi assim, o cara é até com o... A gente não vou lembrar tudo agora, a dislexia é isso. Mas é o seguinte, o sonho dele era ter uma fórmula que ajudasse as pessoas a serem bem-sucedidas, ele queria sucesso, mas ele não queria usar nele, ele queria vender. E aí o pessoal ele montou a fórmula, o pessoal começou a chamar ele de doido, que ninguém ia comprar aquilo e tal. O que ele fez? O que ele falou que ele não ia fazer, ele bebeu. Ele se tornou o cara mais rico de Nova York, depois foi dos Estados Unidos, chegou onde ele queria, tinha tudo. Só que aí o que aconteceu? Ele visualizou o quê? Só o sucesso, só o progresso, só o dinheiro. Ele estava preparado para o que vinha atrás disso? Ele começou a ficar doente. E aí, nessas doenças, ele chegou ao ponto que ele desenvolveu um câncer. Aí, o que ele quis? Ir atrás para poder voltar, tirar tudo isso e mudar a realidade dele. Aí, ele foi atrás de achar o quê? A cura para o câncer. Mas qual é o negócio legal desse filme? O tal do controle que nunca existiu. Então, novamente, RH, líderes, vocês estão na liderança, vocês têm isso, vocês querem isso. Vocês estão sabendo manter? É sobre isso. Como é que te acha na rede? Todos Gilca Ferreira, Imagem e Comportamento, LinkedIn. YouTube eu vou começar a mexer agora. Instagram tá indo aos pouquinhos. Vou entrar no TikTok, porque eu quero trazer vídeos, né, fazendo essas questões e trazendo muitos insights. Mas a minha rede do coração, onde vocês vão encontrar meu conteúdo lá, todos os dias, exceto finais de semana. LinkedIn. Boa. Gilca, obrigado por ter vindo. Foi um bate-papo maravilhoso. Há quase 2 horas de bate-papo. Exatamente. E eu tenho certeza que quem acompanhou gostou demais. Quem sabe a gente não marca mais um, porque tinha mais um monte de coisa. Tem muita coisa de RH pra gente falar. Não tem? E então, te agradeço. Não, para mim foi um privilégio, foi um prazer enorme, está sendo. Amei conhecer a empresa, amei conhecer você, o seu time. A Exponge está de parabéns. E não ouvi isso só de você, o melhor de tudo, ouvir dos liderados, que é sobre isso. E nem tá todo mundo aqui hoje, né? Eles vêm de segunda e terça, depois entra em home office, né? Olha que coisa híbrido, maravilhosa. Então. Não, e olha só, foi legal, porque quando eu estava conversando com a Priscila, ela falou assim, Gilca, quando eu vim para cá, eu vi esse pessoal feliz. Aí ela falando, né? Eu falei, gente, que legal. E ela tá aqui hoje, e ela vê que é ver real, não é papel de parede, mas porque também, olha o líder. Você busca autoconhecimento, a gente está aqui trocando essa ideia. Você vê, eu falo que nada na vida é por acaso, né? Eu tenho um Maktub escrito aqui, porque as energias, os propósitos, eles se encontram, né? Então, olha aqui a gente com os mesmos perfis, você ali com o perfil do Juan, mais um ariano na minha vida. Né? A gente conversando sobre isso, a gente trazendo cases que a gente já conhecia, já ouvia falar, a gente compartilhando histórias de livros. É sobre isso, porque aquilo também é o que a gente joga, volta. Então, é por isso que é importante a gente dar para receber. E a gente só pode dar o que é bom, receber o que é bom, se a gente cuida disso aqui. Ó. Perfeito. Viu? Como eu falei que ia valer a pena, que belo bate-papo. Ó, conheci aqui história de superação, disciplina, determinação, foco, interesse real em pessoas. Então, tenho certeza que você que acompanhou e agora já sabe também como achar
todos os contatos, né, que a Juca tem na rede, enfim, todo o material, você já sabe como buscar, encontrar isso. E eu tenho certeza que a gente vai marcar mais um bate-papo, porque ficou bastante coisa para falar ainda. Eu estou saindo daqui muito satisfeito. Tenho certeza que os recortes que nós vamos gerar também para que você possa acompanhar os trechinhos do que a Gilca deixou para a gente vai fazer diferença para você, porque ficou rico. Só com pequenas pílulas já ficou rico demais. É uma pena que você não pôde ver o Juan, que está de frente com a gente também aqui, que eu te agradeço também por estar com a gente. Foi maravilhoso. E eu espero encontrar você no nosso próximo episódio. Tá bom? Tchau!